Foi? Pode ir? Sejam muito bem-vindos, família. Estamos começando mais um Bad Boys Cast. Sejam muito bem-vindos, entrem, sintam à vontade. E a gente sabe que nesse mercado que a gente atua hoje, o mercado fitness, nós temos profissionais e nós temos profissionais de referência. E hoje a gente tem um dos profissionais de maior referência no nosso cenário, né? Tanto em físico quanto em conhecimento. Bad, vamos apresentar esse cara que com certeza é uma das maiores referências que a gente tem em medicina voltada à estética corporal, à saúde, mas voltado principalmente para alta performance. Um cara extremamente conhecido no meio do fisiculturismo. Por favor, apresente o nosso convidado. O nosso convidado, nada mais, nada menos que é o Dr. Fernando, que trabalha com diversas situações, né? Diversas situações que eu digo da forma assim, por exemplo, pessoas que romperam um músculo e demorou para operar e não tem mais como fazer essa operação, o Dr. Fernando, por alguns procedimentos e especializações dele, consegue dar um jeitinho ali para que o cara melhore a autoestima, para que o cara fique com o físico bonito, para que o cara melhore. Então, Dr. Fernando, se apresente para nós, por favor. Salve, salve, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de referência, obrigado pela colocação, mas vocês também são referência, porque eu acho que o esporte, o fisiculturismo, ele sempre teve um preconceito e foram vocês que começaram a tirar esse preconceito do passado. Então, como eu vivo o esporte, a gente vem juntos desmistificando isso daí. Com certeza. Levando legal. a ciência junto ao esporte. Obrigado, igual vocês falaram, eu sou médico já há 15 anos. Eu sou médico cirurgião e eu sou médico do esporte também, então eu trabalho, igual você falou, com alta performance, tanto na parte clínica, com a parte de emagrecimento, né, de preparação de atletas também, quanto na parte cirúrgica. Então, eu brinco lá que o meu consultório é o damage control, né, que é o controle de danos, entendeu? Mas a gente está sempre junto aí, o mundo é um aprendizado, a gente sempre aprende um com o outro. Mas o nosso esporte, o fisiculturismo, a gente tem que somar força e conhecimento, porque é uma coisa que não está no livro ali e também não é uma ciência exata. Ainda mais quando se trata de fisiculturista ou atleta, ou que seja a área de alta performance. Porque ele já é um alien, né? Ele já é diferente de todo mundo. Tanto a parte de alimentação, tanto a parte metabólica, a parte hormonal. Mas é isso daí. Vamos embora. Doutor, vou aproveitar esse gancho, então, que tu acabou de falar. Quando eu decidi virar coach de fisiculturismo, certo, que eu me apaixonei, foi exatamente essa fisiologia muito louca da gente estar trabalhando com alta performance e o quanto a gente aprende com coisas que muitas vezes a gente não vai ver em estudo, a gente não vai ver na Nature, nem em nenhuma literatura. E eu queria que tu falasse um pouco da tua história, como é que tu se apaixonou pelo esporte? Porque quando a gente fala em medicina, a gente sabe que há anos atrás não tinha esse glamour de ser um médico que atende atletas. Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouco de como tu te apaixonou por esse segmento e o que fez tu entrar no fisiculturismo e no esporte de alto rendimento. Vamos lá, vou contar um pouco da minha história aqui, resumidamente, porque você vai falar, da onde que veio o Dr. Fernando, né? Eu entrei na faculdade em 2005 e eu já treinava já. Fazia igual vocês aí, era a revista Flex, não tinha suplemento, era proteinato de cálcio. Então, eu tomei forma porque eu assisti os filmes do Stallone e do Schwarzenegger e eu queria ter um shape legal, achava interessante, né? Predador, Conan o Bárbaro, né? E eu comecei no jiu-jitsu, fazia jiu-jitsu e musculação. E musculação raiz mesmo, tétanos gin, entendeu? Proteinato de cálcio, eu tinha aí 15 anos, né? A gente estava aprendendo, não tinha internet, obviamente, naquela época. Era uma revista ou outra, um livro ou outro, que a gente ia ali conversando. Malmente tinha os fóruns de Orkut, que começou nisso depois. Aí eu entrei na faculdade com 17 anos e eu sempre gostei do esporte. Aí eu fazia faculdade e lutava Gil e treinava, né? Fazia musculação. E naquela época não tinha quase ninguém na musculação. E eu já tinha um shapezinho ali, devia ter uns 83 quilos, mas era seco. Não tinha conhecimento muito de dieta e foi assim. Na faculdade eu fiz a monitoria, né? Que a gente fala, era monitor de fisiologia, bioquímica e anatomia. Aí eu comecei a pegar o livro do Guyton, que era de fisiologia, pegava o livro de anatomia. Aí eu comprei lá o livro do Enciclopédia do Schwarzenegger, que eu ficava lendo, e tentava misturar
um com o outro, porque mesmo na faculdade de medicina, quando você estuda endocrinologia, você vai estudar o quê? Doenças de tireoide, diabetes. Você não vai falar de ciclo de testosterona, conversão em DHT, em E2, em coisas supostamente hepatotóxicas ou nefrotóxicas. Não existia isso, entendeu? Não existia e não existe até hoje, tá? Então, eu tinha muitos amigos da fisioterapia, eu perguntava, questão de biomecânica também. Então, a gente sempre foi um pouco de autodidata, sempre aprendendo um com o outro. Aí eu terminei a faculdade, eu sempre quis ser cirurgião. Aí eu fiz a faculdade, eu fiz cirurgia geral. Aí eu comecei a fazer cirurgia plástica, não gostei, mas o meu tio era cirurgião plástico, fui fazer cirurgia do aparelho digestivo. Aí depois que eu fiz medicina esportiva. Só que quando eu terminei a residência de cirurgia, eu já auxiliava meu tio, cirurgião plástico, fazendo o que a gente estava conversando antes, que era que chama bioplastia, que são aqueles preenchimentos, entendeu? Então, em relação à medicina esportiva, depois a gente volta na cirurgia. A medicina esportiva eu sabia muito ali na teoria, mas quando eu fui fazer a residência médica, é muito difícil, você tem que se doar demais. Eu tive que sair da musculação, focar no estudo, no trabalho. Então, eu fiquei 8 anos fora do game, mas eu sabia tudo a teoria, porque eu sempre estudei. Aí, quando eu voltei, né, eu falei pro Bed isso daí, eu procurei o Júlio Balestrini para me ensinar a treinar. Massa. Porque eu sabia a teoria dele, viu que a gente dialogava ali na consulta. Isso acho que foi em 2020, alguma coisa assim, antes da pandemia. Aí ele viu que eu entendia a parte de hormônio, de manipulados e tal, ele me chamou para trabalhar junto com ele. E assim eu fui inserindo no meio da alta performance. Sempre com humildade e sempre com conhecimento técnico ali. Né? Então, foi aí que eu comecei no fisiculturismo junto com o Júlio. Né? Eu aprendia muito com ele a questão de dietas de atletas. Até porque a parte, vamos supor, a faculdade de nutrição, você não ensina a preparar um atleta. Perfeito. Entendeu? Não aprende síntese proteica com 4 pontos, 5 pontos, alguma coisa de proteína. É igual na faculdade, tipo de educação física também. Você aprende arroz com feijão, mas depois você faz uma pós-graduação, aprende com o pessoal mais velho. A voz da experiência é a voz de Deus, né? Pode falar, bem. Ô, doutor, e assim, igual você falou que você estava ajudando o seu tio em relação aos procedimentos de bioplastia. Uhum. Quando surgiu na sua cabeça ou uma vontade, ou você ajudou alguma pessoa, um amigo, a reparar um dano causado devido a um rompimento muscular na academia? O que te levou a trazer de novo para as pessoas aquela vontade de conseguir ficar sem camisa, sem aquele buraco no peito, ou aquele bíceps rompido menor, ou um buraco na perna? Quando que brotou que você falou, pô, com o meu conhecimento e com o que eu aprendi com meu tio, eu consigo ajudar essas pessoas desta forma e melhorar a vida delas e melhorar principalmente a autoestima, né? Porque as pessoas normalmente que trabalham com físico ou que fazem musculação, elas são muito vaidosas e um rompimento de peitoral, um rompimento de bíceps, um rompimento de tríceps são lesões graves que deixam o físico deformado. E aí você veio e conseguiu acertar essas paradas. Como que você fez isso? Quando surgiu essa vontade em você? E qual foi, assim, o Mach 1 seu, aquele que você falou assim... Estourou a barreira do som, né? Foi assim, quando eu trabalhava com meu tio, que ele faleceu, a gente fazia muito bioplastia, que era com polimetilmetacrilato, mas ele era um produto que é diferente do produto hoje. Ele sofreu evoluções. Você não conseguia colocar ele em grandes volumes. Até o produto antigo, há 15 anos atrás, era um pozinho e um diluente. Você diluía e aplicava, ele era grosso. A gente usava muito em lipodistrofia de paciente em rosto, entendeu? Algum rompimento de tendão já, muscular. Meu tio que me ensinou aquilo ali, porque ele é um produto biocompatível, não tem infecção e não tem rejeição. Porém, você não pode colocar ele num plano dérmico, ou seja, abaixo da pele. O produto que você coloca na derme superficial profunda é o ácido hialurônico. Então, como eu comecei operando os atletas de ginecomastia, aí o cara vira amigo, aí ele fala de rompimento de peito, eu já tinha aquela teoria e prática com meu tio, mas o meu tio nunca trabalhou com atleta.
Eu igual te falei, físico, né? Não, então, igual eu te falei, era uma coisa meio que autodidata. Se o produto é bom, é confiável, igual eu tinha domínio dele, tenho domínio dele, eu vou fazer igual a medicina. Eu peguei a medicina e joguei no fisiculturismo. Então, eu vou pegar a cirurgia e vou jogar no fisiculturismo. Foi assim. Aí eu chamei alguns amigos meus, às vezes, que passavam comigo, ia no meu consultório que tinha operado de ginecomastia, tinha ficado com um buraco no peito, porque o cirurgião raspou o músculo, cortou muito. Ou, igual você falou, rompeu o peito. Eu falei, cara, vamos fazer um procedimento aqui, que a gente vai começar a preencher isso daqui. Eu comecei com alguns amigos meus na minha cidade, que tinham algumas lesões crônicas, que não operaram, e eu vi que foi dando certo. E o produto, ele foi sofrendo uma evolução positiva. Um exemplo. Hoje ele é um produto que a granulometria dele é perfeita, de 40 micras. O que é isso? É grande demais para o seu corpo fagocitar, né, englobar, e pequeno demais para dar uma infecção. Entendeu? Então, ele estimula o processo de hipertrofia, quando ele fica na fibra muscular pelo cisalhamento, cria uma neoangiogênese, pelo processo inflamatório do bem ali, e mais terminação nervosa. Então, o cara que ele teve você faz o procedimento, só consegue estimular a musculatura como era antigamente, entendeu? Perfeito. Então, você fazer esse procedimento, ele exige muita habilidade da mão. Por quê? Porque o produto também ele é definitivo. O PMMA ele não sai? Não, eu fazia esse procedimento com o meu tio com ácido hialurônico, para algumas mulheres assim que queriam alguma coisa mais delicada, mas o polimetilmetacrilato eu fazia já nos meus amigos, nos atletas. E o produto, antigamente, você não conseguia colocar ele num volume grande, porque ele não era tão linear igual é hoje. Hoje em dia existe uma segurança, o produto é autorizado pela Anvisa, entendeu? Não é nada ilegal, é legalizado, inclusive é autorizado na FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né, que é Foods and Drugs Administration. Então, foi dessa forma que eu comecei. Não foi um professor meu que chegou e falou, vem cá, vou te ensinar. Autodidata mesmo, entendeu? Quando a gente pensa em anatomia, isso é uma coisa que a gente pode falar que pouquíssimos médicos iam conseguir trabalhar com atleta. Porque, que nem tu falou ali, a gente desenhava ali a anatomia. Vamos pensar no bíceps. Tu é um cara que, para tu conseguir fazer um trabalho assim, tu tem que entender como o árbitro olha o atleta e que tu não pode tirar a anatomia do bíceps com o pico do bíceps, com o desenho. E isso é uma coisa que o árbitro, né? Eu já narrei alguns bons campeonatos aqui e a gente vê que o árbitro ele tem um olho muito clínico exatamente para achar essa deformidade. O árbitro ele vai te procurar defeito em você. Exato. Ele não vai procurar se é bonito ou não a qualidade. O que tu... A parte técnica, assim, o que tu olha pro músculo e fala assim, esse bíceps, por exemplo, para que não deforme a fibra muscular, digamos assim. Tá. Um exemplo assim que você falou de mexer com o atleta, não é só você fazer o procedimento. Você falou do bíceps, não é só colocar uma cânula, não é com agulha que faz, é com uma cânula. Não é só você colocar ali e encher igual a bexiga. Como eu já comecei a trabalhando com o Júlio Balestrin lá atrás e comecei a perceber, duplo bíceps de frente, expansão dorsal, mais musculoso. Eu sempre fui nos campeonatos, eu sempre perguntava para o Júlio o que a gente vai avaliar aqui, porque a gente preparava o paciente junto. E ele sempre foi um cara atencioso, ele me ensinava, você tem que avaliar a altura do ombro, esse bíceps está mais bicudo ou não. Então, quando o atleta ou a pessoa vai no meu consultório, eu sempre falo para ele, faz um duplo bíceps de frente, deixa eu ver a altura do ombro. Faz assim para ver como que o seu ombro direito sobe mais que o esquerdo, você dorme em cima do ombro ou não. Então, essa simetria é muito no olho, entendeu? E você tem que ter o conhecimento anatômico na mão mesmo, para você, o quanto que você coloca de um lado e o quanto você coloca do outro, se for dos dois lados, entendeu? Porque, às vezes, um lado você estimula mais, você tem mais força do que o outro. É muito no feeling mesmo. Tanto é que, até agora, eu vou lançar uma mentoria, que eu vou ensinar formalmente a fazer o procedimento. Mas eu já tentei ensinar alguns médicos, mas eu já percebi que eles mesmos falam, não vou fazer. Porque não tem segurança e eu percebo que não tem conhecimento anatômico. Perfeito. Igual tu pega uma cânula de 10 centímetros e coloca no bíceps do cara, o cara tem medo. Será que eu vou acertar a artéria braquial? Ou vai bater no osso? Ou o cara baixa se ele fica inseguro? Ou tira e coloca, faz o desenho em leque? Você nunca pode ir perpendicular à fibra muscular para você não lesar ela. Você tem que ir sempre paralelo à fibra muscular. Entendeu? Que nem fazer aplicação intramuscular mesmo. Exato. Então, isso daí veio... igual como eu sou cirurgião, eu já opero ainda. Pessoas que aplicaram Sintol e ADE, até quando eu vou viajar para os Estados Unidos, até no Olímpia, lá, esses coaches famosos vieram conversar comigo. Um deles vem para operar. Porque, vamos supor,
comparando um com o outro. Um produto é legalizado, outro não. Um é um óleo mesmo. Sintol é óleo sintético, né? Sintol, né? Óleo sintético em inglês. E o ADE também, né? É a vitamina A, D e E, que é vitamina lipossolúvel, né? Então, o cara aplica, só que, além de gerar um processo inflamatório no local, o produto é inerte, ele fica ali. É igual uma prótese de silicone, exemplo. Faz uma cápsula, ele fica ali. O polimetilmetacrilato, não. Se você aplicou no bíceps daqui 5 anos, cortar o bíceps para procurar ele, você não acha. Ele me como se fosse a roupa do Venom, do Homem-Aranha. Ele fundiu ali. Por isso que chama biocompatível. Entendeu? Tá, então, na verdade, o PMMA, ele é absorvido pelo corpo? Não é que ele é absorvido. Você absorve o veículo dele, que 20% é o veículo, mas o produto, ele incorpora no músculo. Lá no meu consultório eu tenho um corte, depois eu vou te mandar, de uma lâmina muscular com as fases do procedimento. Quando você acaba de fazer o procedimento, você vê o produto e você vê a fibra muscular. Depois de 3, 4 meses, um engloba no outro, faz uma fusão. O nome técnico chama tecido autólogo. Caraca, então o PMMA ele se funde na fibra muscular. Por que ele é tão, às vezes, mal falado, né? Eu até às vezes concordo, porque é um produto que você tem que ter uma destreza muito grande para fazer. Não pode errar o plano anatômico, vamos supor, você tem que colocar no músculo. Se você coloca na derme, embaixo da pele, ele estimula tanto o colágeno que faz um nódulo, faz uma granulação ali. E não tem o que fazer. Ou você aplica corticoide ali para dissolver no começo, ou você tira ele. Geralmente o cara que quer fazer o procedimento não é cirurgião igual eu. Perfeito. Você sabe fazer, se der uma complicação, você sabe resolver. Tem que saber, né? Então, ele é mal falado também porque, principalmente no Rio de Janeiro, tinha aquelas clínicas que chamavam bombadeiras, que o pessoal falava que ia aplicar o polimetilmetacrilato e aplicava hidrogel e silicone industrial. Meu Deus. Isso daí é proibido, né? Obviamente que é ilegal, né? E é totalmente o contrário. É proibido e ele migra. Vamos supor, você colocou no glúteo, às vezes, desce para a panturrilha. Entendeu? Além de dar infecção e tal. Então, no meu consultório, eu já atendi vários casos de pessoas que falaram que era o polimetilmetacrilato, era silicone industrial, tu pede uma ressonância, você vê lá certinho. A pele, um monte de, tipo assim, de estilhaço, a imagem que você vê, e depois embaixo o músculo. Porque se você faz o procedimento aí que é interessante. Vamos supor, você fez esse procedimento no seu bíceps. O produto é biocompatível. Perfeito. Se você fizer uma ressonância magnética de 6 meses, você não vê o produto mais. Caraca, eu não sabia disso. E a parada é o seguinte... Você não vê, vou fazer uma ressonância para ver. Não, meu irmão, você não vai ver nada. O que acontece no nosso meio, que, por exemplo, a gente sabe, né, do Dr. Fernando, o que ele faz, e a gente sabe também que ele faz com diversas pessoas. Só que a maioria das pessoas preferem ficar no anonimato. E aqui, já ao vivo, aqui falando para todo mundo, eu e o Dr. Fernando vamos fazer um trabalho comigo para melhorar alguns pontos no meu corpo, para que eu possa... Por exemplo, o meu tríceps é uma bosta, literalmente. Não é uma bosta, é que tu é atleta e tu quer melhorar, mas o o meu bosta ombro é uma bosta. é bom pra caralho teu braço. As minhas costas é uma bosta. Então, tem pontos que a gente vai melhorar justamente para quê? Para que eu diminua a quantidade de uso de recursos, para que eu já fique com o físico pronto, sem a necessidade de continuar usando uma quantidade excessiva de hormônios, e para que eu tenha uma longevidade maior em relação, né, a tudo, né, minha vida, meu trabalho e as coisas, e vou continuar ficando mais bonito, porque eu já sou bonito. Não tem como tu ficar mais bonito. Vai cair mais na bonito mão do cara, o cara vai me deixar mais bonito ainda. Então tu tá te comprometendo com o nosso público aqui que a partir do momento que tu começar esse tratamento com o Dr. Fernando, tu vai reduzir o protocolo? Sim. Então tá. Não, e o que foi proposto pro Dr. Fernando é que nem ele tá falando de ensinar. Se ele quiser me usar como modelo, pra mim tá de boaça, tá, pampa. Bom, eu quero aproveitar esse gancho que o doutor falou da questão dos médicos, né? A gente que trabalha com bastante atleta, é muito difícil, eu acredito, que um coach fisiculturismo ele não tenha interesse de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Porque, no meu ver, é a coisa mais funcional quando tu tem todas as pontas extremamente competentes para desempenhar cada função e tu consegue ter uma sinergia de trabalho. Só que a gente vê
que existem poucos médicos que têm conhecimento prático para estar trabalhando com o atleta. E a cabeça aberta. E daí, exato. E daí tu falou uma coisa muito interessante, doutor, a questão ali de que não se vê na faculdade, né? O conhecimento que eu tenho de alguns amigos meus e alguns alunos que são médicos é que eles realmente veem só uma questão básica fisiológica de TRT mínima ali na faculdade. E eu queria que o que tu acha que falta na medicina brasileira para a gente conseguir atender o atleta como ele precisa ser atendido para cuidar da saúde dele? Então, vamos lá. Em relação ao conhecimento técnico de causa, a medicina ela sempre peca pelo excesso de zelo. Mas ela prefere falar não use e recriminar do que chamar no peito e falar usa sim e assumir o risco, a bronca, entendeu? Quando você faz um estudo, vamos supor, numa faculdade de medicina, ou que seja outras áreas, é igual um livro. Você tem 10 capítulos. Ela vai te ensinar só até o 7. O 8º, o 9º e o 10º o 8º e o 9º é o underground. E o 9º é o deep web, entendeu? O 10º ali é o deep web, entendeu? Digamos assim. Então, é difícil eu falar para você o que falta, porque às vezes as pessoas têm ensinado por fora, porque eu duvido que a faculdade de medicina vai ensinar isso. Não vai ensinar. Porque não é a prioridade dela ali. O médico ele está ali para salvar vidas e fazer o controle de danos e identificar problemas, né? Agora, a pessoa ensinar você, um atleta, que é o atleta de fisiculturismo, ou o lifestyle, que é alta performance, é igual um carro de Fórmula 1. O risco é grande porque a velocidade é alta, a frenagem tem que ser exatamente, e você faz a corrida, faz uma revisão, entendeu? Do motor, no pneu, do balanceamento, tudo. Se a sua pergunta foi essa, Cuco, o que falta? Falta muita coisa ainda. A gente está andando agora a gente está entrando numa floresta. Quando eu comecei, eu entrei numa floresta com um isqueiro na mão. Hoje em dia, eu estou entrando numa floresta já com uma lanterna na mão. Melhorou um pouco, entendeu? E quando se trata da parte da medicina, falar, até papagaio fala, entendeu? Então, ir lá e recriminar, várias pessoas vão recriminar. Mas você tem que estar inserido e vivenciar aquilo. Eu gosto de treinar. Eu gosto de me alimentar bem. Quem me acompanha vê que eu faço cardio todo dia de manhã, em jejum, treino à noite, faço 5, 6 refeições balanceadas por dia. Tipo assim, eu não bebo álcool, não uso cigarro, não fumo. Aí, às vezes, vem uma pessoa lá que é sedentária, vem apontar o dedo para mim e fala, doutor, toma uma DEC e uma Dura por semana. Mas meus exames estão bons, parte cardiológica. Tipo, foda é eu sei que tá fumando, bebendo, sedentário aí, entendeu? Então, a gente tem que unir tanto a parte de nutrição, educação física, a medicina, tirar o preconceito, porque nenhuma dessas 3 faculdades vai ensinar você a fazer isso, não. Ainda mais no estudo. A gente falou lá fora, quando você faz um estudo de o que seja, vamos supor, do peptídeo e o X, você tem que fazer um estudo, a coorte, que é o grupo de estudos, seria, vamos supor, duplo cego. Você pega 10 casos, 10 pacientes que não usam, que é placebo. Placebo e quem usa. 10 que não usa e quem usa. E você tem que fazer um estudo de pelo menos 5 a 10 anos, entendeu? Você não vai achar... Você pode até achar, porque é assim que se testa o medicamento. Pessoas normais, mas o atleta não é normal. Porque ele é polifarmácia. Porque ele não fica todo esse tempo que você pode confiar nele, que vai ficar 10 anos testando o medicamento, entendeu? Isso nunca vai existir. Vai aprovar o peptídeo, vamos supor, GHKCU. Cara, não espera que não vai. Porque você está partindo não do final para o começo. O BED usou, então vamos estudar ele desde quando ele usou e deu um problema. Não. É igual a vacina do Covid. Foi feito baseado em evidência. É partindo da doença para o doente. Não do doente e você vem retroagindo para a doença. Você está entendendo? Porque quando começa com o doente, tu já tem parametrizado todo o efeito fisiológico no corpo do cara para conseguir mapear. Você tem parametrozinho. Vou fazer exame semanal no BED, vou fazer exame de tomografia no BED semanal, vou estudar ele por 10 anos. Porra, o cara tá de saco cheio 10 anos, o quê? Entendeu? Isso gera custo para o laboratório. A troco de quê? O mundo é capitalista. Não vai ter. O que eu vejo, né? A gente está até com um atleta que já foi infartado aqui. Então, é bem interessante a gente falar sobre isso. O que eu vejo muito na prática é o quê? É que, às vezes, o médico ele diz assim, não... para de tomar tal coisa e, tipo, não consigo te atender assim. Em vez de tu poder relacionar, no meu ver...
tudo que tu... vamos pegar o bad. O bad utiliza o quê? Isso aqui causa mais efeito, isso aqui eu vou tirar, vamos reduzir a pressão dele, vamos ver se o coração tá bom, vamos tentar regular, porque eu acho que quando tu não dá suporte, tu afasta o atleta da saúde dele, sabe? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que hoje tem como muito atleta não fazer utilização mais de clenbuterol, de T3. Se tu tem condições financeiras, tu consegue, talvez, trazer uma condição sem tu precisar acelerar exatamente os marcadores que tu sabe que vão matar o cara a mais curto prazo. Eu citei para você do peptídeo ali e tal, mas obviamente que você tem um estudo, vamos falar da parte cardíaca, tudo bem, você está usando muito hormônio, o receptor do músculo, né, ele satura no músculo ali a cardiotoxicidade induzida pelos recursos ergogênicos, porque o coração também é um músculo. Do mesmo jeito que o teu bíceps cresce ali, recebe hormônio, o teu coração também. Isso a gente sabe tratar, né? Avaliar uma cardiotoxicidade induzida pelos ergogênicos em cima de um ecocárdio com strain, faz uma ressonância cardíaca. Isso a gente consegue mapear, sim, entendeu? Uhum. Agora, esses medicamentos novos, a gente não consegue mapear porque mapeia, mas baseado em evidência. A gente sabe que é bom, não estou nem falando a questão do mercado underground, que é subdosado, que é falso, que o cara vende ali, porque todo mundo fala que o dele é bom. A gente está partindo do princípio que é original tudo. Igual depois a gente fala do quartzo, vocês me lembram aí, entendeu? A gente mapeia uma droga que é 17-alfa-alquilado. Vamos falar do estanozolol. Cara, é um veneno para derrubar o HDL. É um veneno para aumentar o risco cardiovascular. Um exemplo. O HDL está baixo. O que significa isso? Um risco cardiovascular aumentado. Você entendeu? Aí você também, uma coisa que, cara... Desculpa eu falar diretamente. Para de ficar usando a porra do anastrozol direto. Meu Deus, cara. Porque fica zerando o estradiol. O estradiol baixo, ele aumenta o risco cardiovascular também. Daí você já tem 2 agravantes. O estrogênio protege, né? O HDL baixo, o estrogênio baixo, entendeu? Às vezes o cara também não faz o cardio, é pior ainda. Então você pega assim, você falou do estrogênio, ele é como se fosse um cardioprotetor. No termo chulo, assim, ele é um hormônio que não pode estar muito alto e nem baixo. Tem que estar na relação boa de 20:1, terço estradiol. Então, ele como se fosse um óleo para as arteríolas cardíacas. Para você nunca mais esquecer. Por isso que um homem morre de infarto e mulher não. Porque mulher tem mais estrogênio que o homem, entendeu? Perfeito. Eu dou essas brincadeiras para o pessoal não esquecer. Você está entendendo? O pessoal não esquecer. A gente mapeia a questão de hepatotoxicidade, essas drogas fortes, alotestin, né? É muito forte para o fígado. O próprio hemogenin, que é a oximetolona, aumenta muito... o sangue, né, o hematócrito, que dá a polistemia, que você tem que fazer sangria. Esse tipo de mapeamento a gente faz. Aí tem os cursos de pós-graduação que orientam. É disso que eu estou falando lá atrás, da gente unir força para poder parar com esse preconceito no esporte, entendeu? Porque quando a gente fala de unir força, é exatamente o que você falou, é fazer uma equipe multidisciplinar. O educador físico ali no treino, o nutricionista na dieta, o médico na parte hormonal, entendeu? Mas a gente tem um agravante, que é a questão financeira. Geralmente o atleta não tem o dinheiro para pagar os 3 ali, entendeu? E ele vai muito ali na internet, no chat de GPT e vai indo. Melhorou muito do que era do passado? Melhorou. A informação tá fácil no celular? Tá. Mas assim, a gente tem que parar de ser... O esporte nosso é muito vaidoso. Entendeu? Às vezes você vai lá, mexe no protocolo do cara, o cara, mas o cara lá mexeu, que cara xarope, entendeu? E é muito difícil trabalhar com equipe multidisciplinar por causa da vaidade também, né? Porque os profissionais não se conversam, cara. Tipo, fica difícil de tu conseguir relacionar. Só pra gente não perder o time, que eu queria voltar pro Quite, mas pegando ali o gancho dos peptídeos que tu falou, a gente tem um peptídeo que tá muito em alta, que a gente sabe que provavelmente vai ser lançado esse ano, daí, no meu ver, ainda não foi lançado para poder ser cobrado mais caro, que é a retatrutida, né? Que ali ele vai fazer o lançamento da retatrutida. E eu peguei vários estudos, um dos estudos, inclusive, da retatrutida, por ela ter essa sinalização de reduzir a captação de glicose, que isso também teria uma sinalização direta no coração, tipo, tu ter uma proteção cardíaca. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco, doutor. Óbvio, o medicamento não foi lançado, fisiológico. Vamos falar, claro. É que, tipo assim, a gente fala no que está em estudo e na prática clínica, né? Isso. Mas a retatrutida, assim, só para você entender, vou voltar um pouco. Como eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu comecei... A gente fazia muita cirurgia bariátrica no passado, nem fazia por vídeo, porque o convênio não liberava vídeo, fazia por corte. Colocava o gordão lá, 250 quilos na mesa lá, mas pinça desse tamanho, bad. Porta-agulha, assim, você operava aqui. Entendeu? E colocava aquelas pás, assim, abria o cara e fazia o bypass gástrico e tal.
Então, hoje eu tenho um professor meu, que é o Murilo Trini, é um grande amigo. Então, quando a gente fala que o cara foi teu professor, ele sempre vai ser. Uma questão de respeito, né? Óbvio. E ele é muito amigo meu. E eu falei para ele, cara, a cirurgia bariátrica, existe uma especialização só em cirurgia bariátrica, dentro da cirurgia. O cara que só faz isso, meu irmão, ele vai... Tá com os dias contados. Porque o remédio é bom mesmo. Porque, vamos supor, você pega dois tipos de cirurgia bariátrica. Você tinha a restritiva e a desabsortiva. A restritiva, sei lá, fazer uns livros, cortar o estômago mesmo. Gastrectomia vertical. A desabsortiva é o bypass. Você faz a ligação ali, entendeu? Eu vou explicar que ninguém vai entender, mas você liga um lado no outro e faz, entendeu? Que é a alça jejunal e tal, as anastomoses. Só que você melhora um lado, você melhora a síndrome metabólica, a resistência à insulina, perde peso, mas você também abre um buraco, que é síndrome desabsortiva, de B12, vitamina D, você tem um balanço nitrogenado negativo, balanço calórico proteico baixo. Tira a microbiota intestinal do cara toda, né? Isso, entendeu? Agora, o remédio que veio, que é a retatrutida, que tem o GLP-1, GIP e o glucagon, ele tem uma ação periférica. Você lembra antigamente lá que o pessoal tomava para tirar a fome nas baladas lá que era anfepramona, que tira a fome? Aquilo lá é sistema nervoso central. E anfepramona é tipo ibuprofeno? Não. Ibuprofeno não, aquele... Como é aquele que a galera tomava muito, que era contrabandeado para inibir o apetite? Eu acho que era esse. O Fempreporex e o Fepramona. Do Alide. Isso, do Alide. Do Alide é o nome comercial. Esses remédios, no sistema, no hipotálamo, aqui no cérebro, o sistema límbico, que é da emoção, ele é do lado do sistema da fome ali, sabe? Uhum. Por isso que atrapalha. O cara emagrece, mas perde o marido, a mulher. Sim. Entendeu? Quando misturava com xenical lá, que era o Colistat, ainda peidava moiado. Meu né? Deus. Aí ele riu porque ele já fez. Lembrou das cuecas perdidas, né, Bed? Quantas cuecas perdidas, hein? Ave Maria. Aí, esse remédio, ele veio de ação periférica. Vamos supor, o GLP-1. Ele atrasa o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa fica ali cheiona. Aí o cara não quer comer, que é pro guloso. Você pega o GIP, que é isso que você falou, que é o hormônio que está no tirzepatida também e na reta. Ele diminui a síntese de glucose no fígado, diretamente. Então, você otimiza a fonte primária de queima de calórica ali, a gordura. Cara, só de você diminuir a resistência periférica à insulina, você já está de bom tamanho. O teu metabolismo é outro. Porque é exatamente esse o problema do obeso, do gordo. Resistência periférica à insulina. Você vai ver o cara lá tá com a insulina estourada, a hemoglobina glicada estourada, o índice OMA-IR está estourado. É como se você estivesse andando de carro com o freio de mão puxado. Sim. Ele vai, cara, mas o freio de mão está puxado, está enroscando, está inflamado, a articulação. O ponto inicial é isso. Se o cara está com uma resistência à insulina no fígado, meu irmão, ali já começa a refletir em tudo, que é o paciente inflamado. O GIP faz isso. Por isso que, diretamente e indiretamente, melhora a resposta cardiovascular. Perfeito. Obviamente, entendeu? Aí você tem o glucagon, que é o que está na retatrutida. O glucagon, aí eu quero fazer um ponto em comum, porque o glucagon é exatamente o hormônio antagônico do pâncreas do insulina. Uhum. Você tem o pâncreas. Todo mundo fala de pancreatite, mas grande parte nem sabe o que é um pâncreas e onde está. O pâncreas atrás do estômago, é um órgão retroperitoneal. Para chegar nele, meu irmão, é difícil. Lembra que eu fiz aquela cirurgia no Tom Aragão? Uhum. Ele tinha um tumor, é um neuroendócrino na cauda e corpo do pâncreas, não era na cabeça. Eu fui operar o Tom juntamente com o Dr. Murilo. Fudido no Brasil de fígado, pâncreas, ele é o cara, estômago. E ele treina também, o cara é grandão, viu, velho? Podia chamar ele aqui para poder falar sobre doenças metabólicas. Legal. Ele é grande, Tchon. E o pâncreas é um... Ele chegava na residência lá, nossa senhora, e ficou meu melhor amigo, mano. Que legal. Entendeu? E ele é muito gente boa. Podia chamar ele para falar um pouco de questões intestinais, flora intestinal, ele fala muito. Só para chegar no pâncreas demorou umas 3 horas. Porque você tem que soltar todo o estômago, rebater o fígado, e o pâncreas é um negocinho assim, velho. Tamanho de um celularzinho menor e fininho, e friável. Então, o pâncreas ele tem 2 hormônios, o endócrino e o exócrino. O endócrino é insulina e glucagon, o exócrino são a amilase, lipase, que é o enzima digestivo. Uhum. No sistema endócrino, presta bem atenção, você libera um hormônio que um é Palmeiras, um é Corinthians. Um é antagônico do outro, entendeu? Sim. Um é preto, um é branco. Quando você come, por isso que não pode, eu estou batendo no peito, que não é para usar a reta no off. Quando você come, você está no off, mas não vou nem falar de off para conta. Quando você comi. Cara, então você tem que pegar o teu pâncreas e falar, opa, comeu, chegou lá 500 de arroz. O insulina, ela vai lá,
ela joga, o pâncreas joga insulina. Ele tira a glicose do sangue e joga no músculo. Até para fazer o crescimento muscular e o metabolismo normal. Aumenta a captação de GLUT4 no músculo. Quando ele jogou a insulina, automaticamente ele inibiu o hormônio que faz o contrário, que é o glucagon. Sim. O que o glucagon faz? Você está lá sem comer em jejum, você tira a glicose do músculo e joga no sangue para contrabalancear. Agora o bonitão vai lá no off, bateu lá 6 refeições de 500 de arroz. O pâncreas vai lá e pá, insulina. Mas na hora que ele joga a insulina, o que seu pâncreas tem? Mas peraí, tem alguém que tá jogando glucagon aqui? Vou equilibrar, vou parar. Tirar. Aí ele vira e fala assim, o pâncreas, ele vira pra você e fala, pô, o que é pra fazer? É pra acelerar ou pra frear? Aí você não consegue metabolizar, absorver todo o carboidrato, ou o que seja que você tomou ali, e seu pâncreas ele entra numa exaustão pancreática. Na verdade, você tem vários graus de pancreatite. Mas, pelo que eu tenho visto, é pancreatite inicial edematosa, uma inflamação. Só que a gente também tem que diferenciar a pancreatite aguda da hiperamilasemia. Porque quando você está com uma pancreatite aguda, o exame que você pede é o exame do critério de Hanson, que chama, né? Uhum. Você pede uma tomografia de abdômen com contraste, você pede um hemograma, amilase, lipase e marcador inflamatório, que é PCR, para você avaliar. Eu falo isso com propriedade, porque como eu sou cirurgião, eu tratava muito disso. Então, você tem uma hiperamilasemia tocada, de 100, 200. Isso é uma hiperamilasemia. Aí, quando você faz uma tomografia, não tem edema pancreático. Agora, uma pancreatite aguda, sim. E pancreatite aguda, o tratamento inicial é jejum, você não pode comer. Porque você tem que dar um descanso ali, o repouso pro pâncreas, para ele parar de ficar trabalhando. Ele vai ficar produzindo insulina. Exatamente, entendeu? E você falou aí, Ben? Você quer falar alguma coisa? Pode falar, velho. Toca ficha. Não, eu não estava prestando atenção que nem, por exemplo, a gente está falando de medicina, está falando de várias situações. Quando eu infartei, o que aconteceu? A gente procurou um médico e ele era muito tradicionalista. E esse médico pediu para que eu parasse com tudo, absolutamente tudo. A parte hormonal, a parte de treinamento. Antes do infarto ou depois? Depois do infarto. Depois. Pediu para mim parar com tudo. E, tipo assim, voltava no cara e as coisas não tinham melhorado e... Certo. A minha testa foi caindo, e foi caindo, foi caindo, depressão, caindo. Né? E eu fiquei mole igual uma geleia, porque eu não treinava mais, não fazia, ele queria só que eu fizesse cardio. E eu fiquei um pouco desesperado, porque chegou um ponto que eu já não conseguia nem namorar minha esposa. Claro, óbvio. Sim, imagina. E aí a gente procurou, eu falei, porra, eu infartei, mas não morri. Agora, se eu não puder namorar com você, aí fudeu, era melhor ter morrido, caralho. Aí a gente procurou um outro médico, que inclusive endocrinologista, que o nome dele é Dr. Alexandre Faustino, de Ribeirão Preto. Cara, o cara me virou do avesso com exames. Ele falou, nunca na vida esse cara podia ter falado para você parar de treinar. Pelo menos treinar. Ele podia ter dado uma maneirada nas drogas, mas treinar, ele não podia ter pedido para que você parasse. Porque é isso que fez você não morrer. Exatamente. Porque o lance de você treinar muito forte, muito pesado, fez com que o seu coração criasse mais vasos sanguíneos, ramificações de vasos. E por conta disso que você não morreu. É, exatamente isso. Eu gosto de dar um exemplo assim. Ó, uma pergunta interessante. Se você pegar um jovem de 20 anos... Depois eu quero voltar nesse assunto teu, Beth, porque quando você fala infarto, não é uma coisa... existe um tipo de infarto. Existem vários infartos. Infarto de VD, que é ventrículo direito, de ápice. Se foi angina, desculpa. Ou se foi angina instável, que é angina instável, que chama angina de Prinzmetal. Não é infarto, mas tem alteração de secase, que é a troponina. Já que a gente volta nisso. Mas se você pega um atleta, uma pessoa normal, não vou falar de atleta não, de 20 anos, por motivo X ela teve um infarto fulminante. Um infarto. Qual que você acha que morre mais fácil? O cara de 20 anos ou um cara de 60 anos? Que você acha que é... Não estou especificando, mas estou falando no modo geral. O cara que você infartou igualzinho os dois. Qual que você acha que morre? Puf, não tem o que fazer. O de 20. Eu acho que é o de 20 por ter menos tempo de processo adaptativo para o coração. É o que ele falou. É o de 20 anos, porque o cara de 60 anos, ao longo do tempo, ele vai criando mais enovelo vascular. Porque se essa veinha que está aqui, ela entupiu, o teu corpo humano é inteligente. Ele cria uma vicinal ali, ó. Ele cria ele vai indo. Do mesmo jeito que
morrer, vai ter, ela vai indo. Ela vai indo, vai criando. Então, tipo assim, você pega assim, um coração do cara de 20 anos, ele tem, vamos supor, 10 veias e 10 artérias. Um cara de 60 anos, que muito mais que treina, ele tem 50 veias e 50 artérias. Entendeu? Eu não estou generalizando, porque existem questões genéticas, fatores externos, mas só para o pessoal entender que o exercício físico é muito bom. Por isso que todo mundo fala, faz cardio. Faz cardio não é só para secar, para emagrecer, deixar a pele fina. É para aumentar o teu VO2, que muito melhor, você sabe muito melhor que eu que é o VO2, que é o volume que você puxa para o músculo, e também para a saúde cardiovascular. E ainda mais, para você sofrer menos numa dieta, num pré-contest, você tem que fazer cardio, porque é o cardio que faz você ter mais mitocôndria intracelular. E quanto mais mitocôndria, mais você tem aquela síntese energética que você sofre menos na dieta. Ainda consegue, tem mais flexibilidade metabólica para o corpo utilizar. Vamos falar com gente que sabe das coisas, né? Porque, tipo assim, esclarece muita coisa. Além de esclarecer, desmistifica. Porque tem muita gente que acha que hormônio é veneno. E eu acho que hormônio é vida, na minha opinião. Na verdade é o seguinte, vamos lá. A gente está em 2026, né? 26, tô brincando. Uma pessoa em 1900, expectativa de vida, 40 anos. Porque não tinha antibiótico. Se você quebrasse um pé, se você desse uma fratura exposta ao osteomielite, sei lá, 40 anos você morria. Hoje em dia, com 90 anos, você está vivo. O que é o processo? O que mudou? A medicina, a qualidade de vida. Então, quando você fala de medicina, ou que seja anti-aging, que é a anti-idade, é isso daí que a gente está fazendo. A gente está indo, desculpa, mas a gente está indo contra a evolução nossa. A longevidade é exatamente isso. A gente está indo contra a questão de Deus. Cara, eu sou católico, é só para você entender. Sim. Acredito em Deus, sou fiel, rezo. Estou até com um terço aqui. Mas, assim, essa que é o processo de longevidade. Porque quando você toma uma testosterona, a partir dos 40 anos, é fisiológico isso. Você perde 1% por ano da testosterona biodisponível, não é nem a total. Aí você vai morrendo. Por quê? Você fica com o osso fraco, fica sem músculo, fica com texto baixo, tua imunidade cai porque você não come bem, aí você morre de infecção oportunista, ou o que seja. Agora, por que um cara de 80 anos ele está bem, está treinando, está andando de conversível? Porque ele faz uma reposição certinha de hormônio, ele faz exame de rotina, ele se alimenta bem, ele toma água, ele toma um sol na medida ali normal. É isso daí. Então, a diferença do remédio que mata e que salva é a dose. E sabe qual é o problema para mim do lance da reposição? Droga e remédio depende da dose, né, doutor? Exatamente. Então, tipo assim, olha que interessante isso aqui. Vamos supor, presta atenção nisso. O músculo, ele consome energia, né? Por isso que o BED tem que comer 6 refeições de 200 gramas de proteína, porque ele tem muito músculo. Então, o músculo consome energia. E a gordura é fonte de energia, não é? Tá entendendo? Então, se o teu metabolismo, seu corpo, é mais interessante para ele. Porque em 1850, você comia 6 vezes por dia? Não. Um homem neandertal? O cara nem sabia se ele ia comer. Comia uma vez só. Uma vez por semana, ou cada 3 dias, entendeu? Então, pro teu corpo, é mais interessante você ter muito músculo ou muita gordura? Muita gordura. Porque é um mecanismo de processo adaptativo, né? E o processo de envelhecimento é esse: você perder músculo e ganhar gordura. Porque o teu corpo vai dizer, para que eu vou ficar musculoso, velho musculoso? Tá consumindo energia aqui. Eu estou em um estado de alerta, eu tenho que ter energia. Energia é gordura. Entendeu? E tu acredita que Você entendeu a jogada? Para a pessoa, para fazer uma reposição de testosterona, é mais a leitura do ambiente daquela pessoa e dos parâmetros ou a idade específica? Vou te perguntar por quê. Hoje eu vejo um perfil de pessoa que às vezes vai procurar fazer uma reposição. Alguns médicos querem fazer o cara tomar um dura a cada 20 dias para que ele tenha mais flutuação e, tipo, nos exames ele tá batendo uma testo endógena, uma testo que o cara produz ali, tipo, pro médico se proteger. 300, 500, tipo. Tipo, até 800, mas pro cara meio, tô protegido. Tipo, bater os exames ali, o médico tá mostrando que tá protegido. Só que A proteção do médico, você porque tá falando, no exame ali, tô batendo o que o cara produz, não tô fazendo reposição. Só que eu vejo que que nem um amigo meu que ele queria fazer reposição, ele falou, cara, pois é, mas eu quero ter uma vida muito natural. Eu falei, irmão, então vai morar numa fazenda. Porque tu vive num ambiente estressogênico, um ambiente extremamente estressante. Tu vive todos os dias, tu dorme pouco, vive numa cidade globalizada, vive estressado. Cortisol tá alto. Cortisol, tu não vai se manter saudável com nada, né? Vamos lá. Vou voltar um pouco aqui, a gente vai de trás e você chega aí. Já está provado, já por A mais B, já ninguém vai nem estar discutindo mais isso, que a questão de TRT, de terapia de reposição de testosterona, e a questão cardiovascular, o cara morre
de infarto se ele não tem a testosterona, é o contrário. Eu não tô falando pra tomar 3 duros por semana, entendeu? Que a gente tá falando de atleta, alta performance. O bad, vou tomar uma grana. Proteger meu coração. Entendeu? Mas assim, é mais benéfico você ter uma testosterona mais alta, ter uma atividade física, do que o cara que é sedentário. Isso já está provado. Eu até fiz um repost essa semana de um médico lá dos Estados Unidos, famoso lá, ele falou isso e eu mandei. Agora, a questão que você falou da uma dura a cada 20 dias é meia vida. Eu não concordo, porque que ela começa a cair, o crash hormonal, o Bad teve síndromes depressivas, psicológicas, porque ele teve um crash hormonal. Eu já atendi paciente no meu consultório, chega lá, tô tomando diazepam, sertralina, venlafaxina, aí você vai ver o cara tá com uma TET de 200. Mano, mas é ali, para com esse remédio aí, entendeu? Óbvio que é um estudo multidisciplinar, mas você pegar e você dar um remédio a cada 20 dias, uma durateston, você não está respeitando a meia-vida dela. Porque você está inibindo o eixo, porque é uma dose suprafisiológica, você está inibindo o LH e o FSH, e você está tendo um período ali, uma janela que está caindo hormônio, entendeu? É a mesma coisa que você tomar dipirona, todo mundo toma de 6 em 6 horas, não é? Se você tomar dipirona de 10 em 10 horas, vai ter um intervalo ali, uma janelinha de 4 horas que não vai ter efeito, mas não significa que cai de uma vez também, porque depois de 4 a 6 meia-vida, você tem um efeito acumulativo ali, né? Que o pessoal fala, o termo é empilhamento, entendeu? Por isso tomou 10 duro, mas depois da 10ª, não é uma semana depois da 10ª que vai acabar o efeito da dura. Ele vem empilhando, de 4 a 6 meia-vida, depois de 3, 4 semanas vai começar a cair, entendeu? Essa aqui é a jogada, mas é igual eu falei, né? Existe uma diferença muito grande entre a medicina regenerativa e o paciente regenerativo e a medicina esportiva. Perfeito. Entendeu? A medicina esportiva quer manter o cara o mais saudável com o máximo de performance. Exatamente. Doutor, e em relação a esse lance do anti-age aí que você está falando, né? A gente sabe que já tem muita coisa sendo feita para isso, principalmente na parte estética, etc. Mas de medicamentos ou parte hormonal, os ideais, o que seriam? Como assim, Bed? Você fala de proteção? Proteção para melhora de pele, melhora de performance, melhora de tudo. Porque eu vejo, tem caras da minha idade que parece que tem 30 anos a mais do que eu. Tá. E tem caras da minha idade que eu andei vendo uns campeonatos de musculação e eu estou pensando em voltar. Igual eu já havia dito com você. Que a pele dos caras parece um maracujá, cara, sabe? Eu não sei se isso tem a ver com... Maracujá velho. Acabou com o cara. Não cita nome não, hein? Não. Vai tomar... Porra, velho. Você vê, os caras com as perninhas de grilo do caralho, que a gente sabe por conta que é da perda muscular, né? Por conta da idade, etc. Mas o que poderia ser feito para evitar esse lance dessa pele, dessa flacidez de pele? O que poderia ser evitar para você olhar um cara de 50 anos que está parecendo 70 anos, ao invés dele parecer realmente a idade que ele tem? Isso tem muito a ver com o trabalho, com o dia a dia da pessoa, com a vida da pessoa, ou simplesmente é o fato dela não se cuidar direito? Tá, Bed, é uma pergunta bem complexa, porque é multifatorial. Não dá para eu te falar, toma esse comprimido vermelho aqui que você não vai ter isso, entendeu? É multifatorial, eu vou falar isso para você. A questão que você falou de você, às vezes, ter a pele mais murcha, igual do maracujá, esse processo de pré-contest e off-season, por muito tempo, você estraga muito o colágeno. Por isso que você vê a primeira pessoa que está no pré-contest, aquela cara de caveira, aquilo ali, perdeu a água da pele, né? O coxim gorduroso, e você destrói o colágeno ali também. Por isso que você tem que fazer o botox preventivo e estimular o colágeno, que são os preenchedores, porque você vai prevenir e melhorar o estímulo do colágeno ali. Agora, se você falou de um atleta hoje em dia de 60 anos, vamos retroagir a data. O cara começou a competir em 1980. Não tinha nem isso daí. Tinha lá bioestimulador de colágeno naquela época? Não tinha, velho. Não tinha. Então, você pega hoje em dia lá, o pessoal está fazendo procedimento, botox, bioestimulador de colágeno aqui no rosto, para levantar, fio de sustentação. Isso ajuda. Mas, no outro ponto, a questão também do estilo de vida. Você tem que tomar 5, 6 litros de água por dia para a pele estar boa. Uma vitamina que ajuda muito a pele, exemplo, a vitamina E.
Mas se o cara tá tomando muito hormônio, sei lá, derivado do DHT, começou a converter em DHT, o cara começou a ter muita espinha, pele oleosa. Aí aquela espinha ficou inflamada, deu mancha, fica com a pele grossa, entendeu? Então, aí o cara começa a comer muita porcaria, que é o que a gente sempre fala hoje em dia aí na internet. Por que não chega no shape dos caras de 1990? Cara, eu vou direto para os Estados Unidos, isso daí, eu vou com o Tamer lá, converso com os caras tudo lá. Jantei com o Milo Sarcev, o Jay Cutler, até com o Chad Nichols já conversei. Cara, eu percebo que até já vi alguns protocolos dele. É tudo limpo, não tem esse negocinho de comer hambúrguer, essas coisas. Tá entendendo? O Bad fala muito isso sempre, os caras. Cara, eu vou te dar um exemplo. Sabe a Natália Coelho? Ela é minha amiga. Há muito tempo. Converso com ela 5 vezes por semana. Cara, se você olhar a pele dela, você falou, Natália, vai rasgar a tua pele aí, velho. Em off-season. Só que, cara, ela ganhou o Olímpia, eu tava em Las Vegas, a mãe dela, minha amigona, me ligou, e eu tava indo jantar, ela falou, vou encontrar vocês. Mano, sabe o que ela comeu? Ela tinha acabado de ganhar o Olímpia, velho. Ela foi jantar um negócio comigo lá num lugar que ela falou. Frango. E aí, arroz de frango é um negócio que é turkey, que eles falam lá. Turkey que é, né, a proteína deles lá, que é o peru lá. Mano, tinha acabado o Olímpia, mano. Tinha acabado de ser campeão. Por isso que ela é Olímpia e nós não. Meu irmão, ela do meu lado, assim, ela com a mãe dela, chegou o Hélio depois da integral lá, começamos a conversar. Ela pegou e comeu isso daí normal, porque ela falou, mano, mas eu não tenho esse tesão de comer esse hambúrguer, essa pizza. A minha vida é isso aqui, eu sou atleta, entendeu? Tipo, ela não me falou isso, mas na cabeça dela não é mais que a minha obrigação, pô. Mas só que, velho, a pele dela, meu irmão, em off, parece que vai rasgar, meu irmão. É muito diferente. Come muito certinho, toma muita água, treina. E outra, você viu ela treinar? Sim. Irmão, cadência de movimento, execução. E tu vê na condição do próprio ela físico, segura, né? assim, você vê que ela tá contraindo, ela tá falando assim pro músculo, contrair, vai. Pá, entendeu? Ela não fica lá, pá, com carga arrebentando, assim, as articulações. Vamos pegar um gancho do que é uma coisa que a gente fala sempre, da questão dos... Se a gente pensar nível atleta e a gente pudesse pegar 3 hormônios que seriam os hormônios que mais podem afetar o atleta. Eu posso estar errado, mas eu acredito que eu sempre brigo muito com a questão da trembo, né? Porque pela questão... Daí vou trazer o meu ponto e eu queria que tu falasse sobre pela questão de tu ser o cara da digestão. A trembolona, eu acho que ela bloqueia, digamos assim, o neurotóxico, né? E ela bloqueia o cortisol, né? Ela reduz, digamos assim, a tua liberação de cortisol. E quando a gente pensa tipo, em sistema digestivo, a gente sabe também que a gente tem um nervo vago, que é um nervo que liga o nosso intestino ao nosso cérebro. Então, no meu ver, a gente tem uma recompensa emocional ligada ao nosso estômago, né? Que tá em comunicação com o nosso cérebro. Você está falando de uma refeição lixo. Não, tô pensando suja. O quanto um hormônio que causa um estresse muito grande no nosso sistema nervoso central prejudica a nossa absorção de nutrientes. E o quanto isso pode ser agravante para a questão da nossa saúde. E quais seriam esses 3 hormônios no teu ver? Peraí, que você fez 2 perguntas, né? Dos 3 hormônios que eu acho que é deletério? Isso. Que é deletério? Isso. A longo prazo? A longo prazo. Trembolona, estanozolol fácil, arrebenta por dentro tudo, trembolona, e alotestin, né? Alotestin. Que é o bom. O alotestin a galera usa mais na finaleira também, né, doutor? Mas daí finaleira competindo sempre. O Dennis James é amigo meu. Não vou falar que é amigão. Tem um grupo de WhatsApp. Aí um dia ele me intimou. Falou, doutor, vamos fazer uma preparação. Eu só não fiz. Porque, mano, se ele mandar e eu não fizer, eu... Tem que honrar. Entendeu? Se ele mandar e eu não fizer. Aí um dia eu tava conversando com o Jorlan e tal. Quando você... Antigamente não tinha muito estudo. Olha a diferença. Quando você fala em platô, você fala, platô, estagnei. Platô do quê? Da dieta? Platô de treino? Platô de hormônio? Aí você começa a pensar... Como os caras antigamente também eram um pouco abuser, do meio do off-season, ele mandava alotestin pra você sair do platô. Caraca, 3 semanas de halo, 30 miligramas de 8 em 8, meu irmão. Ave Maria. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, de algum platô você vai sair tomando alotestin, entendeu? E espanca, né? Mano, aí você evolui. Agora eu não posso falar isso aí, cara, porque essa moçada vai fazer mais. E uma vez eu fiz isso, tava estressado, mano, meu irmão, mordi a barra. Entendeu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Sai mesmo? Falando igual a... Eu respondi os 3 hormônios. Isso, perfeito. Em relação à pergunta do PH, o lance da trembolona. Eu acho que a trembolona não é tão deletério.
agressiva de mexer tanto assim com a cabeça da pessoa, porque eu tô te falando por mim. Eu nunca parei de tomar trembolona. E eu só fico nervoso quando alguém me estressa de verdade ou quando eu estou em dieta muito restrita. Fora isso, eu sou uma pessoa normal, tranquila. Mas assim, a medicina não é uma ciência exata. Eu não posso falar para você, toma essa água que você vai crescer 2 centímetros de altura. Entendeu? Tem gente que cresce 2, a gente cresce 3 e não cresce nada. Você entendeu? A trembolona, se você for analisar da família que ela vem, que é da 19-nor, que é a mesma da Deca, que é pra fuder. Não, ela é mais segura. Ela é mais segura, da família da 19-nor. Ela que dá mais maturidade muscular, só que ela tem esse efeito a médio prazo de ser neurotóxica. Você entendeu? Zoar a cabeça. Do cara ficar burrão, entendeu? Agora, o que eu tô te falando, a gente tem que ser humilde, igual eu falei lá no começo. Não tem um estudo médico de um cara, você podia ser estudado, Bed, que usou 10 anos o negócio e vai fazendo a contraprova. Eu tinha que pegar você que tá usando, um cara que não tá usando e o falso positivo, que acha que tá usando e não tá usando. Entendeu? E fazer o estudo 10 anos e fazer com você exame de sangue, exame cardiológico mensal, ressonância, tomografia. Ninguém vai querer fazer isso. Eu sou abuser desde sempre. Não. E mesmo depois do infarto, eu dei uma segurada. Minha mulher não tá aqui, né? Não, saiu fora. Já começou mesmo a falar depois isso do infarto, assim que o médico começou, que eu troquei de médico, que ele liberou um negocinho, eu já punha um negocinho e meio, sabe? Tipo, toma uma, eu já tomava 2. Agora, o mês que vem, nós vamos por isso e isso. Aí eu punha mais aquilo. E, cara, hoje eu tô tomando o que eu te falei. A gente poderia ter alguma ligação do nível de treinamento que o Bed exerce na musculação com o menos efeitos, digamos assim, colaterais que ele tem? Sim, porque você pega esse metabolismo dele, é diferente da pessoa normal. O gasto energético total dele, além dele treinar pesado e fazer o cardio dele, ele dá aula para as pessoas, pegando peso o dia inteiro, entendeu? Então ele tem, se ele não comer bem, ele já parte de uma síndrome consumptiva. Perfeito. Entendeu? Pensando no metabolismo, eu não estou falando na parte hormonal. Mas assim, eu tenho uma prática clínica que às vezes o atleta ele acha que ele vive daquilo, ele acha quanto mais melhor. Um atleta, sei lá, de 120 quilos, que tem muita maturidade muscular, eu percebo que quando ele passa, vamos supor, de 750 miligramas de texto por semana, ele não ganha mais nada. Ele não absorve mais nada, entendeu? Tá entendendo ou não? Sim, claro. Deixa eu tentar explicar de novo. Ele só começa a ter risco deletério em relação a colateral e etc. Ele não precisa tomar mais que isso. Já é o suficiente. Porque 250 já é uma suprafisiológico. 500 por semana de dura, assim, de texto, ou que seja, já é para um cara legal. 750 é o carro de Fórmula 1. Passou disso, não precisa, mano. Não precisa. Eu acho que o corpo nem absorve, nem tem você não vai ter nem... Se você fazer a somatória das coisas que eu tô tomando, não dá isso aí. Não, entendeu? Não dá, rola. Ué. Agora sim. Não dá, caralho. Pode fazer a conta aí, ué. Olha, segunda-feira dá 600 miligramas. Só a segunda. Só na segunda. Na quarta... Sabe que ele tá falando 750 total na semana, né? Não, de texto. De texto ele tá falando. Na semana. Eu dei um exemplo. Então, de texto é o que eu tomo, 600 miligramas. Tá, entendi. Na Entendeu? semana. Mas Aí depois, no meio da semana, eu tomo a Primo, o Masteron e a Boldenona. E no final da semana, eu tomo as 2 Trembo e a Deca. Só. Cara, é isso que eu falo. Como é que... Tipo assim, desde que a gente começou o podcast, a gente troca muita ideia de droga, de hormônio e coisa. Só que eu falo, como tu ajuda um cara que tem 54 anos, faz tudo do jeito dele e tipo assim, olha só, eu tomo toda a vida e eu não tomo da cabeça. É muito difícil tu dizer pra ele, tipo assim, cara, faz diferente que isso vai te fazer mal. É muito difícil, né? É difícil, né? Não, mas tipo assim, não tá me fazendo mal. Não, é que eu falei pra você, a minha função é damage control. Eu vou ali e vou Bed, já que você quer fazer isso, beleza, vamos fazer com uma certa consciência. Vamos ver como é que tá a tua parte articular, a tua parte do fígado, do rim, a parte cardiológica, obviamente, entendeu? Vamos fazer exame mais de perto, ver o teu colesterol e ver tudo, entendeu? A gente vai indo
Pode ser que chegue algum momento que a gente fala, diminui, acelera, entendeu? Cara, eu quis parar com a trembolona, faz 3 anos e meio que eu não tomo trembolona. Inclusive, uma coisa que eu vejo é que todo mundo que tem alguma síndrome, tipo TDAH, outro tipo de síndrome, normalmente é o cara que fica mais estressado mais rapidamente com a trembolona, assim. O pavio fica curto, né? E eu parei quando eu vi um estudo da aglutinação no cérebro de beta-amiloide exatamente pelo excesso de trembolona, né? Dos 19-nor. Então, a gente tem alguma coisa na literatura que mostre os 19-nor causando degradação real? Tem. Não, né? Igual eu te falei, a trembolona, ela não tem esse estudo. O que a gente tem é a decadurabolin, que é o decanoato de nandrolona. Mas aí o estudo que foi feito um estudo não neurológico. Foi feito no estudo do que o remédio foi proposto e foi criado para grandes cirurgias, porque você tem um estado catabólico muito grande, o balanço nitrogenado negativo, o cara com deficiência calórico-proteica, um cara que precisa de ganhar mais musculatura, entendeu? Para aquele paciente idoso. Por isso que você dá. O remédio foi feito para isso. O estudo foi feito em cima disso, né? A atividade osteoclástica diminuir e aumentar a atividade osteoblástica aumentar. O estudo foi feito em cima disso. Agora, a parte neurológica, eles não fizeram esse estudo. E nem vai ter. Esquece, nem vai ter. Tu acredita que a gente estava falando antes ali dos peptídeos, esses novos que não... tu falou que tu acha que não vai... Nada disso vai ser aprovado, provavelmente. Não. Tu acredita que tem uma questão que eu ouvi da galera falando que pode ser... Que as Big Pharma não deixariam ter essa aprovação? Tá, mas vamos supor, por que vai reprovar a retatrutida, tirzepatida? Porque é uma doença mundial, do mundo inteiro. Todo mundo quer ser magro. E tá mais caro ser Aí gordo, é interessante para o cara, para a empresa, patrocinar aquilo. Agora, tá bom, vamos fazer um estudo do Max. Do GHKCU, ou do Glow aí, que é o combo e tal. Beleza. Quantas pessoas que vão usar esse Glow aí na população? Nem 1%. Nem 1%. É interessante, se você fosse dono do laboratório, você ia gastar 100 milhões de dólares, porque é esse nível aí para cima. É isso aí, mais ou menos, fazer uma pesquisa. Você vai gastar num cara que vai usar um Glow ali, 50 mil pessoas no mundo, ou um cara que é 1 trilhão de pessoas no mundo, entendeu? Tem coisa mais interessante para ser estudada. Não vai ser. O próprio cara que vê isso é o próprio cientista ali dentro. Fala, isso que foi feito para eles, vamos sintetizar isso aqui, faz. Aí depois também começa o mercado underground, de subdosagem. Porque assim, tem um aparelhinho caríssimo, chama espectrofotômetro, e um outro que chama cromatógrafo, nome diferente. Um aparelho desse, cada um, custa tipo 3 milhões de dólares. Para que serve esse aparelho? É para exatamente ver se nesta ampola de Durateston tem 250 miligramas ou não. Não sei se você já leu o estudo da Durateston. Sim, depende. Ele mesmo, a Aspen, né? Não garante que tem 250 ali. Ela garante 182. Caraca. Tá entendendo? Então, se uma empresa grande dessa, que deve ter vários aparelhos desses aí, que é caríssimo, você acha que uma empresa underground, num termo chulo, fundo de quintal, vai gastar 6 milhões de dólares? Não vai gastar. Então, é difícil você falar que realmente neste frasco tem 1 miligrama de GHKCU, um exemplo. Entendeu? De tecnologia desses novos peptídeos, se tu pudesse colocar... Vamos pegar 3 de novo. Os 3 que tu vê que é a tecnologia mais interessante no teu ver, assim. Que a gente vê que a longo prazo vão ser... Tu vê assim, cara, isso aqui é muito diferente, realmente. Não é nem longo prazo, é o retatrutida, meu irmão. Nossa. Né? Bom, lá nos Estados Unidos tem 3 empresas que chama Simple Peptides, Beyond Peptides e uma que acho que é da última Amino USA. Não, é lá, mas é Amino USA. É a empresa mesmo que faz. Tanto é que você viu na internet esse mês atrás que a Simple Peptides vai parar de produzir do nada porque essas grandes indústrias falam, mano, um retatrutida da Simple Peptides custa $100 lá. Meu Deus, muito barato. Meu irmão, eu usei 3 doses. Isso é louco, velho. O negócio de tirar fome. Na hora. Você fica bem tranquilão, sem vontade de comer e queima a gordura seca demais. E tu tá acostumado a fazer dieta, né? Então, porque nem eu falei, eu comecei a tomar retatrutida e eu virei do correr pra dieta. Eu tomei essa aí dos Estados Unidos, entendeu? A original mesmo. Vem numa caixinha, tudo. Ele te manda no Amazon, não é nada ilegal. Porque lá o mercado, na verdade, eu vou passar o que eu entendo, que nos Estados Unidos o mercado é meio cinzento. Então, se tu tem uma clínica e a pessoa quiser fazer utilização, tu consegue utilizar os peptídeos mesmo sem aprovação? Sim, pô.
tranquilamente. Mas lá você compra lá o GHKCU lá, o Globo, vou te mandar foto aqui no seu WhatsApp pra você ver. Entendeu? Um amigo meu foi pra lá, Orlando, eu mandei pra ele, comprou, chegou na casa dele, trouxe. Caraca, trouxe é muito na mala, acessível. na tora. E vamos... Toca a ficha Só uma também. pergunta. Só uma, O que acontece comigo, pelo amor de Deus? É gases. Porque eu tomo retratotida todo dia. 2,5 todo dia. E eu como igual um boi. Velho, vou falar pra você, primeiro, você tá errado. Segundo, eu tenho que ver se a retatrutida é retatrutida de verdade. É da ZPHC. Não, mas eu Top. não posso garantir, irmão. Não, no início... E a gente não sabe nem se é da ZPHC mesmo, cara. Não falsifica. No início, deu um puta de um resultado, lembra? Que eu tava... Só que, por exemplo... Mas tu não tava tomando da ZPHC. Eu tô tomando da ZPHC. Sim, mas quando deu o resultado que tu falou no começo. Era É muito é a assim, mesma, irmão. Vamos é a supor mesma. que é Só que original, agora, mas por exemplo... eu não sei a armazenagem que veio o negócio. Eu consegui agora. Ele briga comigo direto com isso. Mas eu consigo comer e manter o meu físico seco. E eu não estou fazendo cardio por falta de tempo. Eu trabalho pra caramba, eu começo a trabalhar às 4h30. Hoje, inclusive, comecei a trabalhar às 4h30 da manhã e paro meia-noite, todo dia. Só que eu consigo comer uma quantidade que me mantém forte, que consegue aumentar o meu volume muscular e eu consigo uma qualidade de pele e definição grande. Agora eu não sei se é por conta do gasto do trabalho ou se é por conta do uso da retratotida. Ô, Bed, mas, cara, você treina foi quantos anos? 34. Vai pegar um cara que começou a tomar 3 meses de treinar. Obviamente, o efeito dele vai ser diferente do teu. Você já tem uma maturidade muscular que está consumindo energia pra caralho. Desculpa o termo chulo. Você já tem uma pele fina. Você já tem a pele fina. Então, você quer manter a pele fina. Você não quer deixar a pele fina. Sim. Entendeu? Já tem esse viés. Aí tem o viés do medicamento. Não sei se ele veio armazenado, não sei se é original, se ele é subdosado. Tá igual aqueles GH lá que vendia dos Under da King Pharma lá. GH Não, de 300 UI. 100 mil UI. É por insulina que tá lá, tá ligado? Então, não tô falando que é o falseta, entendeu? Mas tem esses vieses. Mas tu concorda, Agora, se doutor? você pegar um original, puro néctar dos deuses, você vai virar um deus grego. Mas, A carinha dele até brilhou ali, né? cara, a galera, tirando o bad, né? Não é o teu caso que tu sabe a importância, mas o que eu vejo muito é que todo mundo quer comprar coisa barata, como se as coisas fossem baratas. Não, né? não é. Não, Não é. não é barato, Paguei não. caro pra caramba. Eu sei. Você pega assim o... Aqui no Brasil vem tudo lá do Paraguai, que vem da China, aí você começa a desviar as coisas, entendeu? Sim. Eu não tô falando que é 100% errado, entendeu? Mas é igual eu te falei, você tava lá no banheiro lá, eu falei, o aparelho do espectrofotômetro, o cromatógrafo. Eu tenho um amigo meu que tem empresa de farmacêutico. Ele falou, mano, custa uns 3 milhões de dólares uma boa cada um. Caraca, o aparelho. Pra que serve isso? Pra separar se realmente nessa ampolinha aqui tem 1 miligrama ou 10, que não tem nada. Você acha que uma empresa underground vai falar, vai fazer esse gasto? Entendeu? Pode ser que a ZPHC ou a Cooper da vida, sim. Mas você tem a certeza que aquele Cooper veio lá da Índia, lá, entendeu? O que Sim. você tá tomando aqui? Sim, eu falar. Vamos pegar acho que um... Na teoria é pra funcionar. O bom. E eu gosto muito da ZPHC porque, cara, não dói. Cara, eu gosto... Inclusive diluente, os hormônios. né? O Os diluente. hormônios deles Você vê, não muda nada. A cor é a mesma de todos os É o produtos. diluente. Você toma, velho, pode tomar de seringada, sem dó. O diluente da Durateston é o pior diluente que tem. É óleo de amendoim. Por isso que dói. Quite, doutor. Vamos falar de uma coisa que eu acho que é um lugar que o Bad gostaria de morar. Gostaria. Fala para nós um pouco da tua experiência no Quite. O que tu vê de diferença dos atletas, a utilização de recursos, treinamento. O que foi a tua experiência lá no Eu Quite? fiquei com o Júlio Balestrinho, o Kaique Pro lá, acho que 32 dias. E foi exatamente para preparar o Júlio para o Olímpio, quando ele competiu com o Cariano, e o Kaique foi para aprender lá, para vivenciar. Lá é assim, lá não tem lazer, bar, essas coisas assim. Então, a academia lá é muito grande, né, que é a maior do mundo. E ela tem tudo, tem piscina, tem sauna, tem restaurante, né? Então, quando você chega lá, você fala, eu quero tantas gramas de carbo, de proteína, ele te pergunta qual carbo que você quer com a proteína. Lá é meio que imersão. Então, até que tem vários atletas que vão para lá para treinar, né? O Brandon Curry vai, o Dabu, que treina lá também. Cara, lá é o seguinte, lá não tem coisa errada, assim, em termos de hormônio, assim, sabe? Eu peguei uns hormônios lá que também vieram da... Eu comprei uma prima lá que veio da Holanda,
Comprei um Stano lá que era 100 mg por ml, que veio da Holanda também, então não era de lá. Mas, cara, é um negócio original. Não sei o que eles fazem lá. Já tinha peptídeo. Eu trouxe GF1 LR3 de lá. Entendeu? Os Increlex da vida lá. Quando o Júlio cresceu daquele tanto que ele tava lá de uma hora para outra, foi só de trocar os hormônios. Mas lá tu acha que tem a questão, então, do militarismo, do bodybuilder, né? Que é aquela questão de rotina, né? O cara acorda, vai treinar, vai comer, vai ter alguém ali direcionando. Ou tu acha que os recursos, eles têm uma cultura diferente de utilização de recursos? Os recursos também, viu? De utilização de dose ou de qualidade? Qualidade. Eu tenho um amigo meu que chama Marco Canela. Ele trabalha na fiscalização da Receita Federal. Ele foi em todos os Mr. Olympia e vai até hoje, desde Canela, 1986. o carequinha. Ele falou pra mim, assim, que quando ele... Carequinha. Lenda viva. Ele treina lá na minha academia em Campinas. Ele falou assim pra mim que antigamente os caras faziam um ciclo de um Stroll, 10 ampolas só, porque não precisava mais que isso. Qualidade. Hoje em dia o cara toma todo dia, pô. Qualidade, ou concentração. No meu primeiro ciclo eu tomei 2 decas de 50 miligramas e 3 tanozolol da Zambon. Eu subi 15 quilos. Meu Deus. Entendeu? Era diferente. Juro por Deus. 2 decas de 50 miligramas e 3 estanozolol da Zambon. O negócio ficou meio estranho. Ô, Bed, tu tinha falado uma coisa que a gente queria bater muito com o doutor, era a questão ali da harmonização, né? Sim. Doutor, hoje o cara é atleta e ele quer melhorar alguns pontos, e é óbvio que a gente sabe que a maioria dos atletas não gostam de falar, porque o cara também tem medo de ir pro palco, o árbitro viu e daqui a pouco vai julgar o cara porque ele fez alguma manipulação. O Andrew Jacket tá quase sendo um Mr. Olímpia e cara, mais montado do que não, o Andrew Jacket também é muito, né? O árbitro, ele vai ver ali o que tá no palco. Ele não vai ver a tua vida pregressa, tá ligado? Ele vai procurar erro, ver o melhor do dia, Mas tu acha que os atletas têm medo por causa disso também, de se expor, assim? Exatamente. E qual seria a diferença, então, pro atleta que vai utilizar ou o PMMA ou o ácido hialurônico? É totalmente diferente um do outro. Eu não indico usar ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele fica embaixo da pele. Quando você faz na semana da peak week desidratação, a pele tem que colar no músculo, não tem? Uhum. Então, entre a pele e o músculo vai estar o ácido hialurônico, não fibra. Agora, o PMMA não, ele está lá na profundeza, está lá no fundo do músculo, estimulando a hipertrofia, criando a neoangiogênese, estimulando o colágeno, cresce o músculo, não é só encher a bexiga. Com o tempo, você vai treinando e o cisalhamento entre o produto que eu te falo, que é a granulometria no músculo, o trauma que ele causa no músculo ali, uma fibra, ele estimula a neoangiogênese, estimula maior a hipertrofia. Ô, doutor, eu gosto de brincar que é igual a pérola, né? Vai entrando uma areinha e vira uma pérola, entendeu? Perfeito. Então, quando você faz a desidratação, você desidrata a pele, mas o produto está lá embaixo, entendeu? Então, fibra normal. Por que você acha que esses caras são tão cuzões? Cuzões, assim, no termo que eu tô falando, assim, o cara te procurou, você fez o negócio, ele ficou bom pra caralho, e por que não divulgar o teu trabalho, divulgar a tua mão de obra, ovacionar o que você fez? Tô falando de um jeito, porque se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, se fosse comigo, eu faria questão de falar de você, de falar que você que me melhorou, de falar que E.X ou Y que você mexeu em mim ficou topíssimo, que eu tô super satisfeito e o caralho. Por que essa hipocrisia de determinadas pessoas ou da maioria das pessoas que te procuram? Porque para mim isso é hipocrisia. Eu não tô aqui para julgar ninguém e nem dar a resposta exata, mas eu acho que talvez a pessoa envolve o patrocínio, às vezes ela quer falar que ganhou no treino, e aí ela vem de uma consultoria de treino, vamos supor, de panturrilha. Ó, treina desse jeito que você vai ganhar panturrilha, olha a minha panturrilha, melhorou em 6 meses. Mas o cara ganha dinheiro com aquilo. Ou algumas pessoas, igual o PH falou, entende, o juiz pode achar na minha cabeça que ele trapaceou, você entendeu? Eu acho que é isso. Eu não estou aqui para julgar ou dar resposta. Meu trabalho é aquele, modéstia à parte eu faço com maestria. É uma opção do paciente, ou que seja do atleta, eu respeito perfeitamente e normalmente o atleta, tu tem mais o hábito de melhorar um ponto de correção ou aumentar uma proporção? E a gente também tem que lembrar, tem os dois. Melhorar a simetria, o volume e o desenho. A gente tem que lembrar também, Beth, que um atleta de alta performance que está envolvendo dinheiro, está envolvendo patrocínio, está envolvendo imagem, está envolvendo a vaidade, como a gente falou, ele não tem a meia vida longa.
O atleta começa a competir, começa a treinar. Hoje em dia, o cara começou a treinar com 18 anos. Cara, ele tem 10 anos de vida útil de esporte. Você sabe disso. Você, quando você tinha 20 anos, você tomava uma deca, crescia 10 quilos. Você tomar uma deca hoje, você urina ela, entendeu? Eu fui até 45 competindo em alto nível. Sim, você foi. Mas, para hoje em dia, para as marcas de suplemento, para essas empresas que visam só lucro, você sabe que um atleta, tipo o Jay Cutler, mesmo parou com 32. Porque ele falou, mano, se parar, tu vai morrer. E hoje, o que eu vejo hoje Entendeu? dos atletas de hoje em dia é que o cara acelera muito mais porque ele quer entregar o resultado antes. Isso que eu tô falando. Aí o cara fala assim, peraí. Você tem um exemplo assim, um exemplo chulo. Você tem 40 de braço. Eu preciso ter 45. Quanto tempo você vai demorar para treinar, comer, GH, insulina, TES, sendo que eu posso pôr isso aí no procedimento? É exatamente o que eu falei sobre o meu caso, de longevidade, mas, de assim, não querer mais usar aí o cara fala, mano, esteroide. se eu construir esse braço rápido, exemplo, eu vou ganhar aquele campeonato, eu vou ganhar um patrocínio, eu vou ter visualização no que seja no YouTube, entendeu? Eu vou conseguir o que eu quero, comprar o carro e etc, entendeu? Então, é igual um dominó, uma coisa puxa a outra. Entendeu? Não, e se o atleta conseguir equalizar, por exemplo, melhorar um ponto que ele precisa melhorar, às vezes sem estragar a linha dele, pô, o cara não consegue melhorar o braço de jeito nenhum. Daí ele vai lá e vai se entupir de coisa para poder melhorar o braço, vai estragar a linha de cintura. O cara começa a tomar insulina lá e tal, trabalha ali de cintura, mas... É igual eu falei, eu não tô aqui para ser o dono da moral, eu não quero ser o controlador da moralidade social. Eu faço meu trabalho, respeito a pessoa, quer postar, não quer postar, etc, whatever, e tô junto, cara. Tô caminhando junto. Quando eu conversei com a minha mulher sobre você, eu falei exatamente isso, porque eu tenho 50 anos. Então, a minha dificuldade de ganho de massa muscular é tremenda. Isso já é fisiológico, por conta da idade. Sim. E aí a gente decidiu por quê? Tem alguns pontos que me incomodam muito, que eu não gosto no meu físico, isso é particular meu, então se a pessoa X ou Y falar que tá bonito, eu tô achando que não tá bonito e não tá bonito, e o problema é meu, eu quero a opinião alheia, foda-se. E, por exemplo, no caso exatamente do que você falou, o fulano precisa ganhar o campeonato, só que ele não tem bíceps, aí ele vai até você e faz. No meu caso é diferente, eu quero melhorar o meu físico, para eu diminuir o uso dos esteroides, para eu fazer um trabalho mais tranquilo de musculação, porque eu também já não tenho mais idade para ficar carregando altas cargas, fazendo treinos muito brutais igual eu fazia, e eu quero melhorar a longevidade da minha vida. Então, por exemplo, por que não? Por que não? Você vai lá, dá o talento, aqui, ali, eu fico do jeito que eu quero e acabou o problema. Não vou precisar tomar muito, não vou precisar treinar muito. A maioria dos pacientes que vão no meu consultório é isso daí, não atendo só atleta. Atleta é 10%. Mas a pessoa vai lá, a pessoa se incomoda com o superior de peito dela não ativa, faz o procedimento, ou o posterior de ombro dele ali, ele não consegue, ou porque ele quebrou o ombro no passado, que seja. Ou ele acha que o vasto medial dele não ativa. E como é que tu age? Não é atleta só que eu atendo no consultório, atleta é 10%. Como é que tu age com os caras tipo bad, assim, que tem... Mas isso é viável. Você fez a pergunta e respondeu ela. Esses dias pra trás veio um cara de Portugal justamente pra isso. Ele falou, não quero, já fui competidor, não quero mais ficar usando hormônio, quero manter só, mas eu gosto de volume. E o procedimento, ele estimula o processo de hipertrofia, igual eu te falei, pelo cisalhamento, você machucar a fibra ali no ponto positivo, né? E tu tem algum limite estético, por exemplo, todo atleta é vigorex que tem desvio de imagem. Tipo, isso que o Bad falou, se eu fosse fazer um melhora, eu ia falar a mesma coisa. Não, meu braço é horrível, isso é horrível. Porque é isso que faz a gente ser atleta, na verdade, eu acho. É a busca, né, contínua por uma coisa que é mesmo, cara. Tá. Cara, teu braço é bom. Mas meu bíceps é bom, meu tríceps não é. Mas vamos dizer assim, tu foi lá fez o procedimento no Bad. O Bad fala assim, doutor, eu quero colocar mais aqui, eu quero melhorar mais isso aqui. Daí a gente sabe que é a tua marca. O teu trabalho de excelência vai ser a tua marca. Como é que tu lida com o psicológico do atleta daí? O cara quer melhorar mais coisa e, tipo, vai deixar feio. O cirurgião, ele tem que saber quando operar, também quando não operar, entendeu? Falar ou não, né? Falar não. Não vou fazer. Fala pro cara, não vou fazer e não vai alguém fazer, porque o cara não vai saber fazer e não faça a coisa errada aí de aplicar produto ilegal. Que vai ficar feio. Entendeu? E já aconteceu, tu viu do atleta se perder o cara põe mais, eu falo, não, velho, porque o produto ele vai no músculo.
Quanto mais músculo você tem, mais produto, então, teoricamente, na prática, você consegue colocar. Mas eu também não vou deixar o bíceps assimétrico em cima do ombro. Entendeu? Não vai ficar igual assimétrico. Sim. Não vai ficar igual o feeling meu. O Andrew Jackson. O feeling. Por isso que eu falo, faz o procedimento, volta daqui 2 meses e meio, em média, 3. É o tempo de ter absorvido ali o diluente, passou anestesia, passou o processo inflamatório, o cara já voltou a treinar, obviamente, entendeu? Você volta, se a gente achar que dá para colocar mais, a gente coloca. Se você ficar contente, tá bom. Senão a gente vai fazendo. Porque isso é igual moldar um vaso de barro ali. Você vai desenhando, entendeu? E, doutor, tu é um cara que já viajou pelo mundo todo, pelo que tu me falou aqui desde a gente começou e antes. Tu conhece todos os atletas, tipo, a nível global, né? Os caras que realmente são referência, tu deve conhecer quase todos. Quais são os atletas que mais te impressionaram pessoalmente de genética mesmo? Ou de outra coisa também. Cara, vai impressionar, uns 3 anos atrás, eu vi a primeira vez 2 caras. E os 2 ganharam. E eu cheguei no Bruno Santos e falei, mano, esses caras vão ganhar o Olímpio, não tem como. Um que é o Samson Dauda. E o outro é o Andrew Jackson. Mano, o Andrew Jackson, você pega uma 12, cano curto, dá um tiro, queima a roupa, eu acho que a bala bate e cai. Todo mundo diz que ele é o mais assustador ao vivo. Mano, o cara é grande, mas é assustador, velho. O Samson Dauda, ele não é alto. Ele deve ter 1,80 m, assim, não é alto igual o Andrew Jackson, só que ele é preenchido inteiro. Entendeu? Ele é tipo um Ramon preenchido, assim, um antebraço cheio, tudo. Ele errou na finalização lá, subiu flat lá e tal, mas o cara é grande, meu irmão, o cara é grande. E tu acha que os caras que nem um Samson Dauda, vamos usar de exemplo até o Ramon. O Pacho, depois do nosso podcast, trocou uma ideia com a gente, falou as doses que o Ramon usa ali de hormônio, que é uma coisa ridícula de pensar. E quando tu vê o cara pessoalmente, na minha opinião, tu vê realmente que o cara é abençoado, porque... Meu irmão, o cara sinistro, Deus encostou o dedo ali nele e falou, mano, você tem que ser fisiculturista. Porque parece que o cara realmente nasceu. Tu acha que esses caras... Hoje, o Ramon e conviver com alguns outros atletas de genética me trouxe essa visão. Hoje eu vejo assim, cara, o cara que vai chegar lá, normalmente o cara que vai se manter, é esses caras que nasceram. O cara Deus tocou. Tu concorda com isso ou tu acha que ainda tem espaço pro cara que abusa muito tá ali no top 5 do Olímpia? Se o cara abusar muito, fizer muito certinho, ele chega no top 5, mas não ganha, não. Porque os caras que estão ali, meu irmão... Os caras, o top 3, pelo menos, qual categoria você quer saber? Pode ser, vamos pegar a Classic e a Open, as duas. Os caras estão muito na frente, né? Os top 3. E muito na frente também, biologicamente, né? De genética, né? Não vou ficar citando nome aqui, mas é escroto o Samson Dauda de perto. É escroto. Entendeu? E eu acho que o que faltava nele era chegar na condição sempre, né? Porque ele quer crescer, o cara não precisa crescer mais. Agora você pega assim, você viu aquela foto do Ramon com 17 anos e o Ciban com 17 anos? O Ciban já tava lá na alta performance, o Ramon tava, coitado, lá no interior, lá com a dificuldade dele. O Ramon é abençoado, velho. E a gente boa pra caramba, humilde, entendeu? Gente finíssima, eu converso com ele assim fora dos palcos, assim. Muito legal ele é, cara. Ele é merecedor de todo o sucesso do mundo, esse cara aí. Ele é mesmo. Entendeu? Ele é, cara, a genética dele, eu vou falar pra você, não tem jeito não, mano. Não tem, né? E pra mim ele é uma das melhores do mundo real, assim, né? Nossa senhora. Cara, ele tava agora no evento do Pacho que a gente foi, ele tava sentado. A perna dele, até a testa, era toda vascularizada, com veia fazendo assim, ó, cortando o corpo dele. O cara levantou, foi cumprimentar a gente e deu pump. Tava todo vascularizado, ficou maior. O cara treinou 5 minutos. Eu tava no... Quer ver, ó? Eu vou todo ano, mas em 2024... Eu tava na Iron Religion em Las Vegas. Chegou os atletazinhos assim... Os atletas da Classic. Chegaram pra treinar ali e tava flat, né, velho? Faltavam uns 3 dias e nem tava carbando. Mano, eu vi um deles assim fazendo bíceps assim, na rosca direta ali na máquina. Mano, bracinho fininho, assim, falei, mano, até o meu tá melhor, né? Meu irmão, chegou o Ramon, velho, flat. Nossa senhora, velho. O cara flat, sem comer, cheio de veia. Parecia que tava no pré-palco. Que loucura. Mano, você olha assim pro oponente dele. Ele e o oponente, fala, mano, não vai dar pro cara não, hein? Ele é muito diferenciado, né? Entendeu? Uma coisa que, ó, vamos puxar um gancho aqui. A gente tá falando da retaturtida, vamos voltar àquele ponto só de uma polêmica que até eu conversei com o Kaminsky. Eu acredito que dá pra fazer, tá? Hoje a galera tira a retaturtida faltando 3 a 4 semanas pra finalizar, tá? Eu acredito que dá para finalizar o atleta com. Eu finalizei um atleta agora com, que eu acredito que ele poderia... Não foi ele estava semi-prime, não estava na excelência. Isso que eu ia te perguntar. Mas, o que eu fiz?
De quinta-feira, antes da competição, eu comecei a encher ele e eu fiz de 13 horas e meia a 4 horas de diferença de refeição com uma sólida e com uma líquida, com carboidrato sólido e líquido, para que eu pudesse dar tempo para ele ter melhor absorção e eu não dei picos de glicose muito altos. A gente conseguiu largar ele bem no palco, numa boa condição, mas o que eu senti? Eu não tentei encher ele, exatamente porque não ia dar para encher. Isso que eu ia te falar. Mas ele não reteve água naquela fase final, ele conseguiu manter o físico por mais tempo. Mas peraí. Eu tenho um monte de defeito, meu. Uma qualidade, um ponto positivo que eu tenho é finalização. Eu pico que eu sou bom. Modéstia à parte, entendeu? Porque todos os coaches me chamam. O que você acha? O que você acha? Não vou estar, não. Eu adoro ensinar porque eu explico a fisiologia do negócio. Perfeito. Não é baseado no achismo. Você está me falando uma coisa de encher, aí depois você mudou para falar de água. Sim. Que é bomba só de potássio. Sim. Para mim, não tem que usar retratrutida. Tá. Porque você fala assim, tá, beleza, eu vou usar. Por quê? Pro cara não sentir fome. Ô, meu irmão, você é fisiculturista, rapaz. Ou um saco de batata, pra você não passar fominha. Você entendeu? Sim, concordo. Não, concordo. Até porque tu tem que ter mente de atleta. Eu tiro pro cara não comer por fora, pra não passar fominha. Então você faz assim, pega as coisas e pode ir embora. Entendeu? Não quer pagar o preço? Eu concordo também, concordo. Eu não tirei, porque eu combinei com o atleta e falei, cara, olha só, eu quero fazer uma experiência contigo pra gente aprender. Tudo bem. Aí, se você pensar na fisiologia do negócio, da droga, do medicamento, eu já te respondi lá no começo. Você quer encher o cara, mas você tá jogando glucagon lá. Você não vai encher. Aí o que vai acontecer? Vai retardar o esvaziamento gástrico, o arroz ou mamão, o que seja que você passou por ele, vai ficar paradão no estômago, vai fermentar, vai dilatar e o cara vai ficar com a linha ruim. Vai ficar parado. O que ele comeu não absorveu. Se o cara tá flat, você jogou carbo, o músculo puxa pro músculo. Aí a questão da água é outra coisa. Por que você joga a hiperidratação? 10 litros. ADH. Para inibir o ADH, que é o hormônio antidiurético. Aí, às vezes, o cara joga assim, um diurético poupador de potássio ali, a depender do físico. Entendeu? E você controla o sal ou não. Aí é difícil eu te falar, você começou com sal, você zerou o sal. Porque se você zera o sal, você ajuda a tirar a água do músculo. Sim. Você entendeu? Mas você também não pode zerar o sal por mais de 24 horas, porque senão você ativa outros mecanismos compensatórios, puxa de uma vez. Aí você ativa um hormônio que chama aldosterona. A aldosterona puxa sal, puxa água. Eu gosto de manter o sódio estável, mas para não dar estresse. É igual um dia eu conversei com a Natália Coelho. Como eles usam água destilada lá nos Estados Unidos... Eu também uso. Que é sem eletrólito, então eles não mexem com sal. Você está entendendo? Como nossa água aqui tem os eletrólitos, então, às vezes, você tem que depender. Cara, se tiver um monte de coach, se você pegar um atleta e finalizar ele numa semana, a finalização da semana seguinte é diferente. Não tem receita de bolo. É no feeling, é no olho. Você entendeu? Às vezes o cara come 200 de carbo na refeição, não, agora você come 400 e segura. Você está entendendo? Sim. A questão da água às vezes é melhor você subir um pouco mais flat e seco do que liso e full. Porque às vezes o cara não é condicionado, o cara não tem boa condição, né? E tem a questão do diurético. Lá nos Estados Unidos, eles morrem muito atleta por causa de diurético. Você pega assim, vamos supor, aí o cara tá lá, faz a hiperidratação, inibiu o ADH. Aí chega na noite anterior, ele toma, sei lá, 100 ml de vodka. Porque o álcool inibe o ADH também. Entendeu? Então, o que acontece? Se você inibe o ADH com o hormônio antidiurético, você começa, tô tomando água. Aí a água que entra, sai. Entendeu? Aí você vai lá, toma o álcool, inibe mais ainda o ADH. Aí você para de tomar água. Você corta a água. Vamos supor, o cara sobe no sábado. Você corta a água na sexta, sei lá, 9 da noite. Como você não está entrando água a mais, como o hormônio está inibido, ele continua saindo. Ou seja, sai e não entra. Aí o cara está seco. Entendeu? Aí que é a hora de você falar, agora eu vou... Essas próximas 12 horas, agora eu vou transformar o seu Power Ranger aqui. Entendeu? Aí tem gente ainda que às vezes toma lá meio, que chama Moduretic, mas não existe mais nome, que é um hidroclorotiazida, que ajuda a eliminar mais um pouco de sal. Moduretic era top. Que ajuda a eliminar mais um pouquinho o sal ainda. Sacou por quê? Se o cara errar muito, tipo assim, furosemida é igual uma bomba atômica. Sim. Você tira a água do vaso sanguíneo, porque existem duas coisas. Um é o vaso sanguíneo, outra coisa é o interstício e outra coisa é o músculo. Sim. E o sódio e potássio é o que controla tudo. Sim. Se você toma furosemida, você tira a água de dentro do vaso, você fica desidratado no vaso. Obviamente, a concentração do vaso está mais que o músculo, a concentração plasmática. Aí, se saiu tudo aqui, por mecanismo de balanço, a água sai do músculo, vai para o vaso sanguíneo, vai embora tudo, aí você tira a água do vaso e do músculo. O que o atleta fica? Fica flat.
E ainda vai sobrar um pouco de Fica água no flat, aí o líquido cara extracelular. come e não dá tempo de encher, aí você tem que ficar jogando sal no cara pra caralho, e água. Aí o cara se perde, vai muito sal, vai muito carbo, aí ele enche o músculo, fica bonitão, só que ele tomou em excesso. Com essa garrafa aqui, cabe 500 ml, né? Aí o cara tomou 700. Aí o que acontece com a água? Extravasa pro interstício. É aí que a água fica embaixo da pele. Sim. Entendeu? E eu vejo muito para mim, o que a gente deveria focar muito no fisiculturismo, para a gente poder salvar mais gente, é começar a ensinar os coaches a entender de fisiologia de finalização. Eu tô fazendo uma aula disso, eu vou dar aula disso, acho que no Olímpia. O lance da sua finalização, ela é tradicional? O que é tradicional? Tradicional, básico. Pirâmide de água. Super compensação, depois a desidratação, manipulação do sódio, zero carbo, depois volta Tem pro atleta que você carbo. nem pode zerar carbo, você sabe disso. Hã? Né? Tem atleta que você nem pode zerar carbo, Não, né? sim, Não é sim. receita de bolo. Mas, por exemplo, você usa proteína na Peak Week, você não usa... Eu uso proteína, mas vamos supor, sobe no sábado. Na sexta, você não gosta de dar proteína, não. Só dou carbo mesmo. Entendeu? Porque tu precisa Mas transporte na de glicogênio, semana né? você usa carbo e proteína. Uso, mas eu uso proteína, geralmente tilápia, porque carne vermelha demora para digerir, né? Sim, Entendeu? sim. Eu acho que da finalização, o cara depende muito também do físico Eu do sou cara. né? hardcore. Não, tu gosta do Eu old. sou hardcore. Eu vou até o talo. Esses negócios de banheiro de imersão nem uso mais, nem precisa. Cara, eu sou até, dependendo do atleta, eu acho que não é todo atleta que é responsivo com diurético. E eu acho que tem, tipo assim, às vezes tu teima em tirar um pouquinho que Deixa não tem tirado, eu dar uma. Toca a Dá uma ficha. olhada Deixa eu dar aí. uma aulinha de fisiologia de 10 minutos aqui para vocês. Vamos lá. Vai subir Ramon no 2025. sábado, domingo. Eu estava lá, na frente do palco. 5 metros dele. Bonito. Porque eu sento na frente lá. Perna bonita. Vai subir domingo. Só falta... Tá só terminando a Pede pra ele abaixar um pouco o braço na pose. É. Porque ele tá levantando muito, tá Escondendo esticando o o grande dorsal dele aqui, entendeu? Fala pra ele abaixar. O que acontece? Vamos supor, ó. Ramon, foi 2025 que ele tava no meio, foi pra ponta e suou, não foi? Eu acho que foi Foi. 2025 isso. 25, né? Eu tava lá, eu tava na frente quando eu vi ele suando. O que acontece? Ele ficou nervoso. Quando você fica nervoso, você ativa um sistema que chama sistema simpático, que é o de guerra. O sistema simpático, ele tem um trofismo diretamente na glândula sudorípara, que é o suor. Entendeu? Aí, obviamente, você está desidratado, mas você não está zerado de água no corpo. Ele ativou o sistema simpático. O sistema simpático ficou nervoso, deu midríase, o pulmão abre, ativa o sistema da glândula sudorípara, aí a glândula sudorípara suor, ele suou. Por isso que tem atleta que toma um calmantezinho, um beta-bloqueadorzinho para subir, para controlar o nervosismo, entendeu? Automaticamente ele ficou nervoso, ansioso, ativou um hormônio que chama-se cortisol. O cortisol tem um trofismo pelo hormônio aldosterona, que faz a reabsorção de sódio, liberou sódio, soltou sódio. O que o sódio faz? O sal puxa água. Soltou água, entendeu? Tá entendendo ou não? Sim. E o cara ainda segura mais, não equilibra potássio junto, né? Aí você chama sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Então ele ficou nervoso na hora. Ele ficou nervoso, suou. Por quê? Porque ele ativou o sistema simpático. O sistema simpático, glândula sudorípara, que é do suor, suou. E automaticamente piorou porque ele também subiu o cortisol dele, que é o hormônio do estresse, entendeu? O seu cortisol, aldosterona, soltou água. Então, tu acha válido que o atleta utilizar alguma coisa para deixar o atleta menos ansioso nos últimos dias ali? Porque normalmente... Cara, geralmente o atleta é profissional, ele é profissional, cara. Não, mas, cara, tu vê que os atletas usam... Você chega explicando, vai o Bet chega com os dois dedos no peito. Mas isso aí que você tá perguntando. Não, eu não estou falando isso, estou falando que é no palco. Mas o atleta profissional, o próprio nome fala, ele é profissional. Ele já subiu quantos campeonatos amador, quantos show pro. Então ele tá ali no Olímpia, meu irmão. O cara é o pica do pica. Ele E já esses não caras- fica mais Ele tá nervoso. aí, na boa, entendeu? E a gente pode ver um padrão de comportamento, não sei se tu concorda, doutor, do atleta bom de fisiculturismo, é um cara calmo. Tipo, os caras Outra pesados, coisa- às vezes é um cara tranquilo, Outra muito coisa calmo. que eu queria saber, por que a maioria dos fisiculturistas são maconheiros? Vários motivos, né? Porque dá fome, precisa comer. Ah, E outro, porque dá uma relaxada, né? Você precisa relaxar o músculo também, né, velho? Dormir. Nível de estresse, talvez. Estresse, né? o cara tá sempre dorme, estressado. então eu precisa vou dormir. começar a fumar maconha. Eu acho que deveria também. Vai te fazer bem. Tu é muito estressado. E eu sou estressado? Cara, o que tu vai fazer no teu corpo, tu já sabe? O que o Ombro doutor já posterior. conversou com o doutor? Eu vou fazer só isso aqui, ó. Peitoral inteiro,
Glúteo. Braço inteiro, ombro inteiro, costa inteira, perna inteira, glúteo inteiro. Tu já fez a tua avaliação? Não. Vamos fazer fizeram. já. Hã? Vamos fazer já. É, pra gente poder ver o que teria que melhorar no badge, tu acredita? Vambora. Tu vai voltar a competir, badge? Tu quer melhorar o fit, tu quer ajudar o físico? Saideira. Eu quero agora, o final do ano, eu quero disputar um regional para mim. O meu sonho como atleta, como ex-atleta, né, e hoje só personal trainer, todo mundo tem um sonho e eu nunca consegui realizar por vários motivos, né? Que é trabalho, condição financeira, estresse. Então eu tive muita coisa para fazer e fui deixando o meu sonho de lado. Eu gostaria muito, mesmo que se fosse na Master, eu ganhar o cartão profissional. Só para enquadrar e pôr na minha parede. E eu nunca ia competir profissionalmente. Sim. Mas é só pelo fato de validar tudo que eu fiz, saca? O sonho de virar atleta profissional por conseguir o Procard, mas não se manter competitivo. Não, era só assim, competir, ganhar, se ganhar, né? Se Deus abençoasse, de ganhar e falar, pô, consegui. Show. Vamos perguntar pro doutor um caso meio mais polêmico, assim, do Brandão, que a gente estava conversando. O Brandão é um cara que a gente vê que ele, em alguns momentos, ele teve alguns problemas digestivos, né, em processo de ganho de massa muscular. E a gente já conversou em vários podcasts, sim. O Beth também já trocou uma ideia, dizendo que até daqui a pouco a genética dele já estagnou, porque a gente precisa de crescimento daquela evolução agressiva. Qual é a tua opinião sobre esses problemas diretos que o Brandão acaba tendo com outros treinadores em questão digestiva? Acho que a questão do aparelho digestivo é diretamente ligado ao crescimento muscular, né? Ele provavelmente deve ter tido uma desbiose, uma doença inflamatória intestinal mesmo, que o intestino ele não é liso, ele tem as vilosidades, é como se fosse um dedinho assim, entendeu? E quando você tem uma inflamação no intestino, fica reto. E você não consegue absorver os alimentos, você não consegue absorver, você não cresce. E realmente ele teve esse problema, não sei o diagnóstico final que foi, mas parece que foi uma doença inflamatória intestinal mesmo, e foi subaguda, né? Demorou um certo tempo, e isso atrapalhou ele de fazer mesmo a preparação e subir nos campeonatos, entendeu? E a galera usa muito probiótico, mas teria uma eficiência maior se eu me manter em um período de off-season durante um período de um ano, fazer esse off-season extremamente agressivo e tentar estimular mais essa microbiota? Não tem nada a ver uma coisa de microbiota com você comer mais ou manter off. A microbiota também é multifatorial, vamos supor. A glutamina, já tem estudos falando que melhora a velocidade de absorção de nutrientes. Obviamente, você tem que tomar o probiótico, o prebiótico. A parte intestinal está ligada diretamente à hidratação da pessoa. Eu prefiro até que não faça um off de um ano, porque você tem que oscilar carboidrato, porque a partir, talvez, de 4, 5 semanas de muito carboidrato, você começa a criar uma resistência periférica à insulina. Você come, é como se não absorvesse tudo. Muito carboidrato. Por isso que o atleta open tem que usar insulina, para até otimizar o metabolismo dele, para jogar para dentro do músculo, e por isso que cresce o hormônio anabólico que tem. E tem outro viés também, né? Se você fica muito... Essa oscilação de carboidrato, que você come muito carboidrato, depois você faz uma oscilação semanal, ou que seja diária, 2 dias de carbo alto, 1 de baixo, você meio que engana o teu metabolismo, você ajuda a diminuir a resistência periférica à insulina e você otimiza melhor. E o ponto agravante é o GH. É que o GH ele é hiperglicemiante, ele é diabetogênico, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Se você pede um exame de um paciente que toma GH a médio e longo prazo, a hemoglobina glicada dele vai estar alta. Por quê? Porque o GH ele é hiperglicemiante. Sim. Ele é como se fosse um diabetes like, entendeu? Isso atrapalha diretamente no metabolismo da pessoa, entendeu? Perfeito. Tá ligado? Tem mais alguma dúvida, Bed? Nós estamos partindo para o encerramento. Eu tenho queria que o doutor fizesse tem uma última pergunta para fazer aqui que eu queria antes de começar o encerramento. O Brandão é um cara super legal, cara. Conversa com ele direto, gente finíssima. Ele tem uma linha incrível. Incrível, eu também acho. A cintura amarrada é gigante. Se ele conseguir botar volume ali... Porque não é porque ele é pequeno, mas os caras são muito grandes. Exato. E eu acho também que a briga dele não vai ser o maior do palco. É a linha dele. Condição. Se ele chegar na linha e na condição, cara, ixi, a minha última pergunta eu vou te dar a palavra.
Quando a gente veio aqui, teve um podcast que me marcou muito com o Gorila, porque o Gorila é um cara que ele nos trouxe uma visão bem diferente, assim, dos coaches, principalmente do mercado profissional. Quando a gente conversou com ele, eu provoquei ele, assim, que eu falei pra ele, cara, tu é um cara que tu sempre te posiciona perante o cara que tá te ensinando, teu treinador, né? Ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E no meu ver como coach, isso é ruim, às vezes, pro treinador, porque old school, tu tá acostumado o quê? Que a gente tava conversando, faz isso, faz o que eu tô te passando. E ele me trouxe uma visão que ele falou assim, cara, no nível profissional, a gente tem muito treinador que o cara vai te preparar 2 meses, 3 meses, 4 meses, e daí tu competiu, ele vai fazer tu ganhar, porque ele quer dinheiro, ele quer ganhar também, é o trabalho dele. Acabou aquilo ali, tu parou o trabalho com ele, daqui a 2 meses tu tem um problema intestinal, E ele fala, não, mas é que isso aí porque tu teve uma virose aquele dia. Eles nunca assumem a própria responsabilidade. Então, eu criei o hábito de contestar as coisas para saber até onde o cara pode ir comigo e eu posso ir com ele. Minha pergunta final para ti, doutor. Para esse atleta, pro atleta de fisiculturismo hoje, o que tu daria de dica de, tipo assim, discernimento pro cara poder escolher um treinador para que ele pudesse, além de pensar na performance, cuidar da saúde dele? Eu vou desviar um pouco o assunto. Não tem problema. A humildade, velho. Quando você perde a humildade, é o começo do fim. Tá entendendo? E eu vou falar de treinador e vou falar de atletas. Eu conheço bastante gente. Esses pica aí que são os feras, os caras são tudo humildes. Entendeu? Eu raramente tenho algum cara. Eu acho que a primeira coisa é você ter o pé no chão, ser um cara humilde, ouvir, saber falar, ter uma boa relação com o coach, entendeu? Ser um cara que agradeça a Deus, que reza, que está ali fazendo o trabalho e buscar sempre o conhecimento, não ficar só copiar e colar, entendeu? E o conselho que eu dou é o seguinte: vocês são formadores de opinião, vocês são o espelho de muita moçada que está vindo aí, você está entendendo? Então, muita gente vai inspirar em você, no que seja, entendeu? Então, a gente que é mais velho, a gente tem que ensinar que também o equilíbrio da vida é o equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Perfeito. Entendeu? O estudo é sempre bem-vindo. De você questionar o seu coach, entendeu? O coach, tem muita gente boa vindo hoje em dia e a gente não pode aceitar o por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Você tem que ter o discernimento que você tem que fazer uns exames. Você tem que ter o discernimento que você precisa ter, talvez, um psicólogo do seu lado para te orientar. Tem que ter sua esposa do seu lado, sua família ali. E o coach, cara, se ele não agregou nisso aí, ele está pensando só no resultado, você acaba sendo um ratinho de laboratório para ele. Então, cara, não existe o melhor coach do mundo. Existe aquele que você se relaciona melhor. Perfeito. Aquele que você tem mais liberdade. Entendeu? Tem muita mania de nego falar aí dos americanos, dos gringos. Eu já vi ciclo, já vi protocolo dos caras. Mano, se eu fosse competir hoje em dia, fazer uma preparação, obviamente, eu não vou citar não, mas seria alguém do Brasil para me preparar. Porque os brasileiros, meu irmão, deita e rola, são muito melhor que os gringos. Concordo. Eu vou nos campeonatos lá, Mr. USA, os atletas ruins, o coach não sabe de nada, os caras lisos. Você viu como o Brandão já tá? Sim, o Cello começou a mexer nele agora, como é que ele já tá? Você conhece o Cello? Não conheço. Meu irmão, queria muito conheço ele há muito tempo. Fui em Salvador há 4 anos atrás e ele foi me buscar. Falou, velho, não te conheço, mas eu queria te conhecer, prazer, meu nome é Marcelo. Pô, que querido. O cara já tinha um shape violento. Eu falei, caralho, meu irmão, entendeu? Humilde, gente finíssima, nunca gostou de hype. Não é que ele não gostou, nunca ligou pra isso. Sempre estudou, sempre perguntou as coisas pra mim, eu pergunto pra ele. O Tchelo é bom. Cheguei uma vez em São Caetano, ele me ligou, vamos almoçar comigo, foi almoçar com ele no Vivanos, lá ficamos trocando uma ideia. Tudo que tá acontecendo com esse cara hoje em dia é fruto do trabalho. Você colhe o que você planta. O cara sempre trabalhou. Ele vem de uma família muito boa, muito boa. Ele saiu, fez o dele e é merecedor. Sabe muito. Ele explodiu com o Lucas, né? Não, sabe muito, cara. Não, ele explodiu com o Lucas. Mas sabe muito, Ele né? ganhou notoriedade com o Lucas. E aí, com o Lucas, começou a vir, né? E agora ele melhorou muito o Rafael Brandão. Ele aproximou muito de mim. Foi até por uma questão que ele foi no médico lá que a gente falou no começo. No Canadá, fez uns exames, falou que ele tava, tipo, que ele ia morrer com os exames dele, ele me procurou, falou, Fernando, cara, me ajuda nisso. Orientei ele, falei, Tchelo, deixa eu ver o exame, não só o laudo, vi o exame, falei, meu irmão, esse exame tá errado, o médico tá botando pressão no você, pode confiar em mim? Não, eu confio. Aí eu falei, faz uma contraprova, fez um outro exame, deu totalmente o contrário.
E um exame tava ruim, meu tava bom. Deus. Falei, tá vendo? Vamos tocando, conversa com ele sempre, mando mensagem pra ele, entendeu? E, cara, ele é um cara pé no chão e sabe de todas as áreas, entendeu? Então, tipo assim, voltando no que você me falou de orientação que eu dou, cara, até não sei que magnitude vai ter esse podcast, mas eu vejo muita gente falando só em shape. Desses atletas mais novos, não vejo ninguém falando que está fazendo uma faculdade ou que está fazendo uma graduação, pós-graduação. Não vejo ninguém falar agradecendo a Deus. Só está falando de shape. Não vejo ninguém falando dos princípios de vida, falando da família. Entendeu? Os caras achando bonitos, falando, tô tomando 500 de primo por semana, fazendo agachamento com 80 cada lado. Mano, você não vai ter problema hoje. Você é novo, o corpo aguenta pancada, entendeu? Mas daqui a um tempo você vai começar a ter hernia discal, hernia lombar, dor no joelho, entendeu? Então isso me preocupa. Eu sou mais velho, eu tenho 39 anos, entendeu? E eu acho que se alguém tá olhando, tá vendo isso aí, eu acho que assim, quando você vai construir um edifício, você começa pela base dele. Você vai lá, faz alicerça bem, entendeu? Porque é igual aquela historinha lá lembra a historinha lá da formiguinha e do gafanhoto? Não, pode contar que eu não A história lembro. da formiguinha, tá lá, o gafanhoto chega, começa a zoar a formiguinha, é famosa, sei da Disney e tal. E a formiguinha lá trabalhando, pegando folhinhas, tocando. Tem até no desenho do Pica-Pau. Pegando folhinha, guardando alimento, porque no verão ele tá guardando alimento, para quando vier o inverno ele não pode sair. E o gafanhoto só brincando ali, tocando viola. Aí veio o inverno, a formiguinha se fechou lá na toca dela, pode vir neve o que for. Ela está resistente. E o gafanhoto ficou do lado de fora, batendo na porta, pedindo socorro. Entendeu? Então, a gente tem que alicerçar nessas questões de vida. Você veio de uma geração igual a minha, de ter que estudar. É que o mundo é digital, todo mundo hoje em dia só foca no dinheiro, é escravo do dinheiro, entendeu? Hoje você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você, não você trabalha pelo dinheiro. Mas você tem que ter um discernimento. O que a faculdade vai me acrescentar? Cara, vai te acrescentar no teu network de amizade, o teu trabalho neurosensorial, mental, entendeu? Você vai conhecer pessoas, o trabalho de um network que você vai. É igual assim, eu vou no Olímpia, eu vou lá com o Tamer, que não é nem meu amigo, é meu irmão, converso com ele todo dia. Ele me apresentou lá para todo mundo do fisiculturismo. Fui jantar com o Jake Wood, de Manion lá, entendeu? Que é o... Cara... Esse network ali conversa, cara, porra, quando eu tinha 15 anos, eu via o Pampinharo no VHS, meu irmão. Eu colocava o Pampinharo no VHS e ficava assistindo na televisão da academia e treinando. Vendo o Schwarzenegger treinando, até arrepia. Aqui, eu também. Entendeu? Eu ia na academia com Você fone de ouvido. Da Batalha do Olímpia? Eu tenho todos, eu vou te mandar. Todos, tem todos. Todos. Batalha do Olímpia era massa. Eu colocava o CD do Conan o Bárbaro no CD, né? Como é que chama? Você abria para um CD? Tipo disquete lá, sei lá. Colocava no bolso assim. Discman. Colocava aqui, ó, e ficava escutando sozinho e treinando. Tinha 15 anos, cara, 16 anos. É que eu parei com o fisicultura, com o esporte por 8 anos. Cheguei no fundo do poço do físico, tinha 70 quilos. Mas eu adquiri um conhecimento técnico, não, mas violento. Fiz minha base, modéstia à parte, você entendeu? Conversar com você, a gente fica até meio assim, porque é muito conhecimento. Você entendeu? Mesmo. Tipo assim, eu afastei do fisiculturismo na prática, mas porque eu fui estudar, fui buscar conhecimento, fui fazer residência, pós-graduação, fui fazer curso, fui estudar. Foi assim que eu cheguei no Júlio. Um dia eu cheguei e falei, Julião, meu irmão, desculpa te falar, velho, eu sei tudo da teoria, mas não sei nada na prática. Aí foi assim que eu entrei. Eu operei o Jorlan, na época, o Edson escolhido. Eu ia lá, pagava a consulta pro Júlio. Que legal. Ele falava assim pra mim. Aí eu falei assim, o que você quer? Eu falei, não, quero crescer um pouco mais e tal. Aí eu comecei a ganhar uns músculos. Daí eu passava hormônio, posso tomar isso aqui, se manipulado, como é que você sabe? Foi assim. Aí eu entrei no consultório dele, olhava assim na parede, eu falei assim pra ele, Dorian Yates, Flex Wheeler. Aí ele olhou, como é que você sabe? Ele falou assim, mas se você souber aquele nome ali, você é fudido. Ele falou, mano, aquele ali é o Larry Scott, o antebraço dele. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei pra ele, meu irmão, já assisti tudo isso aí, já li, é um hobby meu. Eu fiz medicina esportiva por hobby. E tudo que você faz na vida com amor, com carinho, dedicação, dá certo. Sim. Deus vem, toca no você, fala, vai lá, ajuda alguém. Entendeu? E que eu queria ser cirurgião. Eu queria só um hobby de físico. Eu queria ter o shape, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. Eu não faço por hype, eu faço por amor. Mas é por isso que você é bom. Eu faço por hype, eu faço por amor. Eu nem sou um cara de aparecer, cara. Eu sou um cara discretão, tá entendendo? Você é discreto mesmo. Você tá entendendo? E tipo assim, Aí eu fui.
Aí um dia o Júlio falou assim pra mim, mano, você operou os caras aí, nem cobrei dos caras, mano. Eu opero 70 pacientes por mês, naquela época eu era sanguinário, entendeu? Eu gostava de cortar pessoas. Aí ele falou assim, mano, o que você quer? Eu falei, não quero nada, não. Aí ele vinha, dava o protocolo, falou, tchau. Aí ele falou, mano... Aí um dia ele falou, mano, todo mundo me pede alguma coisa aí. O Júlio era o Julião das antigas, treinador da Gerson Dora mesmo, entendeu? Sangue no olho, chegava de capuz lá. Aí um dia ele falou, mano, o que você quer aí e tal? Eu falei, mano, eu não quero nada, só quero evoluir, mano. Eu preciso voltar a ter um shape, eu tô muito ruim, cara, entendeu? Preciso ter dignidade, falei pra ele. Aí ele me dava o treino, mandava uma dieta, aí os hormônios mexiam nós dois e vazava. São Caetano. Aí um dia ele falou assim, mano, você operou os caras aí, que eu posso te ajudar? Porque os caras só vêm aqui e me pedem. Eu falei, não preciso de nada de você não, cara. Aí ele virou e falou assim... Aí ele falou assim, não, se você não pedir algo, eu vou ficar sem graça. Eu falei, posso te pedir? Eu nunca vi um fisiculturista treinar, nunca vi de perto. E ele estava preparando, acho que aquele Tijuana Pro lá, que estava gigante. Eu falei, deixa eu ver você treinar, só queria ver, só não quero te atrapalhar, eu sei que na hora... Na humildade. Ele falou, a partir de agora, você não vai pagar mais aqui e eu vou treinar você. Da hora, hein? Eu fui durante um ano, todo sábado, eu morava em Andradas. Eu andava 3 horas de carro, parava em Santo André, treinava com ele e voltava 3 horas de carro durante um ano. Ele não sabia disso. Nunca cheguei nele e falei isso. Aí, depois de uns 6 meses que eu falei pra ele, ele falou, vamos comer comigo lá na Vivanos, lá e tal. Aí eu falei, Júlio, vou embora, que então vai ficar tarde, eu vou chegar tarde em casa. Eu falei, mas onde você mora? Eu moro em Andradas, onde que é? Ah, dá uns 300 km daqui. Aí ele não acreditou, mano. Eu falei, mano, você vai dormir lá em casa quando você vier aqui então? Eu falei, não. Aí eu vinha, dormia no hotel, não queria atrapalhar. Aí ele falou, não, dorme lá em casa. Eu fui ficando amigo dele assim. Porque eu queria o negócio, entendeu? Eu queria aprender a treinar. Entendeu? É da hora. Eu falei, meu irmão, agora eu vou aprender essa... Não tinha nem Instagram, não tem uma foto. Eu fiz por amor, velho. Se fosse hoje em dia um influencer, o que ele ia fazer? Ele ia chamar um maker pra ir, ele ia pôr roupinha lá do que será que ele quer fazer, você entendeu? Ia falar que tava lá, entendeu? Eu treinei com o Júlio dá um depoimento meu aqui. Meu irmão, tem uma foto minha, umas 4 fotos minhas, que eu pedi pra ele ensinar a fazer pose. A pose do arqueiro, ele zoando eu lá, entendeu? Cara, acho que tem uns 5 vídeos só, mas em um ano de treino. Que legal. Vídeo amadorzão, nós assim zoando. Tá entendendo a diferença? Doutor, fazia a gente tá no limite do horário, mas primeiramente eu queria aproveitar esse teu gancho para falar exatamente isso, que todos os melhores profissionais que eu tive o prazer de conhecer até hoje são pessoas que fizeram por amor e primeiro dedicaram muito e investiram muito para poder virar as referências que são. Então eu acho muito importante essa tua construção, né, aqui falando para nós, para que as pessoas que estiverem vendo entendam que as coisas não acontecem da noite pro dia e que tu tem que investir para que tu possa crescer. E da minha parte eu quero só deixar admiração pelo teu trabalho, porque além de a gente saber que tem poucos médicos que realmente botam a cara a tapa para estar vivendo o nosso esporte, né? Então, muito obrigado pela aula que tu deu aqui para nós, que tu volte outras vezes e por tudo que tu faz pelo esporte em questão com certeza tu deve ter vivido muito preconceito na área médica, com toda a certeza do mundo, né? Porque tu é um apaixonado por fisiculturismo, é um fisiculturista, e isso no começo a gente sabe que foi bem difícil. Então só queria realmente dar os parabéns, que tu continue contribuindo muito, que outros médicos possam usar o teu exemplo para se inspirar e poder somar mais no nosso esporte também. Obrigado, a honra é toda minha aí. Obrigado por estar aí sentado, vocês são referências, né? Você é mais novo que eu, né? Muito? Muito não. 35. Então, acho que a nossa obrigação, o nosso caminho, Bed, é poder orientar os meninos como que faz o negócio menos errado possível. Eu sou seu fã de verdade. É verdade. Eu sou seu fã de verdade. Eu te falei isso a primeira vez que a gente conversou. Eu acho o seu trabalho sensacional. Eu acho que o que você faz para as pessoas que não tem mais como fazer a correção cirurgicamente é do caralho. Você devolver a autoestima para um ser humano é uma bênção isso. E torno a falar, sou seu fã e eu quero fazer mesmo esse trabalho com você para que a gente consiga fazer esse esquema que eu falei aqui durante o programa todo, de eu ficar com um físico mais bonito e eu poder diminuir as doses dos hormônios que eu tomo, eu poder diminuir a quantidade de treino que eu faço e eu ter uma vida um pouco mais tranquila em relação à musculação, porém com um físico top. Bora. O que eu puder fazer para agregar e somar, tamo junto. E diferente das pessoas, vou tornar de novo falar,
eu não tenho o problema algum de deixar isso bem claro para todo mundo que vou fazer alguns procedimentos com o Dr. Fernando para melhorar o meu físico e se o Dr. Fernando quiser usar minha imagem para divulgar o trabalho, Sim, claro. vai ficar à vontade para fazer isso da maneira que você quiser. Show de bola. Fechado, galera. Então, se tu gostou desse podcast, curte, compartilha, se inscreve no canal para que tu possa receber mais conteúdos. Fica com a gente, tamo junto. Muito obrigado a todos e valeu. É nóis! Pô, um dos melhores podcasts que a gente fez, doutor. Muito